Me conta como estão as coisas por aí. Estão bem. Eu tirei uns diazinhos, né? Na verdade, a primeira semana do ano, peguei 4 dias de recesso para organizar um pouco a vida da consultoria. E assim, Aham. veio muito bem a calhar, porque a correria do fim de ano, de confraternização, enfim, não deu para fazer muita coisa do planejamento que eu queria ter feito. Então, aproveitei esse tempo. Fiz a planilha financeira, tem algumas dúvidas para tirar com você Sim. dela. Mas, no mais, assim, tá fluindo, sabe? Acho que foi muito importante para mim ter a clareza das metas mesmo da consultoria. Então, estou utilizando aquela planilha para deixar isso ainda mais vivo, mas com foco ali nos 32. 32 é o meu número, Fernando. Então, tudo que eu faço é pensando nos 32. Por 32 enquanto, eu não meses. fechei nenhuma mentoria ainda em 2024. Vai dando um desespero, né? Que ao mesmo tempo que eu penso assim, não, faltam tantos dias, eu penso, mas é menos um, porque hoje eu não fechei. Então, a louca. Vamos falar sobre é, isso. Mas eu tenho colocado bastante energia no Instagram, sabe? Sim. Pelo novo posicionamento, pelo formato de vídeo que eu vou começar a trazer agora e que eu vi que já gerou muito mais conexão, que é Eu realmente amei aquele ensinando vídeo, por algo. sinal. Sim. Então, eu tô focando mais nisso porque eu acredito que colocando energia ali, a colheita vai vir por consequência, mas estou aqui esperando a colheita. Linda e fina. Com toda certeza. Eu vivo 100% do Instagram, né? Então, assim, toda vez que alguém fala comigo assim, porque aí eu postei no Instagram e tal, eu falo, não é postei, não. É tipo, eu tô literalmente ali para vender. E toda vez que eu vejo, até estava atendendo hoje mais cedo, pessoas que fazem Instagram de clientes. E aí elas assim, porque eu não posso garantir que o cliente vai vender. Eu falei, para mim, você não consegue trabalhar, por exemplo, porque se você não garantir para mim que eu vou vender, eu já não te contrato. Como assim você não vai garantir que eu vou vender? Você tem que analisar o processo, você tem que gerar demanda, você tem que fazer as coisas com minha filha, metade do meu dinheiro eu invisto no Instagram. Alguma coisa você tem que me trazer. Então, assim, Exatamente. não tem como, né? Então, o Instagram, ele é para vender mesmo e ele vende muito mesmo. Só que a gente precisa o quê? Ter uma adequação de coisas, do que eu estou comunicando, de trazer essas pessoas num nível de consciência para elas precisarem de mim, elas realmente me contratarem e elas terem essa dor ali. Eu preciso cutucar elas, eu preciso fazer elas desejarem algo que eu entrego para conseguir vender. E aí, na hora que eu trazer essa pessoa ali para dentro, aí eu trago ela para esse nível de consciência e fecho ela com o script. Então, é todo um processo, mas no Instagram eu tenho que praticamente gerar essa demanda, né, de pessoas Ô, que estão com isso. ô Fê, e uma dúvida assim, porque são dois mundos, né? Quando eu comecei a fazer as postagens no Instagram, eu tinha muito receio de trazer tudo assim, Sim. o conteúdo, a base, vamos colocar a base da mentoria, né? Porque é, dependendo das dicas que eu trago, eu tô falando ali como se fosse do script da mentoria. O que Uhum. que faz um processo de mentoria ser diferente dos vídeos? Justamente a personalização, que aí eu estou falando e a pessoa vai me trazendo as demandas dela. Sim. E aí eu ficava com muito receio de entregar tudo no gratuito. E na hora que a pessoa realizasse a compra, ela falasse assim: Nossa, mas eu paguei para ouvir o que ela fala no Instagram. Aham. Como que você montou a sua estratégia diante desse cenário? Assim, você entrega tudo, não entrega tudo? Porque assim, o que que eu percebo? Quando eu trago conteúdos de aplicação, de fácil aplicação principalmente, o nível de engajamento, o nível até do me enxergar como autoridade, ele é muito maior do que Uhum. quando eu venho trazendo aspectos mais vagos, sabe? Aham. Sim. Porém, o risco é esse, né? Eu estou entregando de graça aquilo que eu poderia receber para ensinar. Qual que Aham. é a sua percepção sobre isso? Então, a gente sempre vai entregar muito, mas a gente vai entregar o que e não como. Então, a gente sempre vai entregar o que fazer, o que precisa, o que tem que, o que é, o que não é, mas nunca entregar o como. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vai mandar na sua caixinha assim, Carol, tenho muita dificuldade em abordar com os clientes vários assuntos, várias não sei o quê. Você vai falar para ela, o que que falta para ela? Repertório.
Mas você não vai explicar para ela como construir um repertório, porque aí o como é só na mentoria, entende? Então você vai trazer para ela o que é que ela precisa melhorar. Então você vai falar, olha, você precisa melhorar, você vai explicar, né? Quando você tem dificuldade de abordar assuntos, de desenvolver assuntos ligados ao seu nicho, muitas vezes o que está faltando para você é repertório. Repertório ligado àquilo que você faz, ligado ao que você precisa transmitir e conversar. Existem inúmeras formas da gente trabalhar a aplicação de repertório, mas uma coisa que eu já posso te dizer é que uma das melhores formas de você aumentar o seu repertório é lendo, ouvindo podcasts e assimilando. Só que percebe, você ensinou muito para ela, mas você não filtrou com ela como fazer um vídeo do Instagram, um podcast ou um livro se tornar parte do repertório dela no dia a dia. Você só falou para ela a importância de ter repertório, uma das fontes de se ter repertório, mas você mostrou para ela que existe um próximo passo, que é tornar esse repertório parte daquilo, parte da sua comunicação. E isso você não ensinou para ela, porque isso você só aprende na mentoria, entende? Então você sempre vai entregar muito para as pessoas terem uma famosa frase na hora que elas te ouvirem. Imagina no pago, entende? Essa é a frase que a gente sempre tem que ter. Imagina no pago. Imagina ser mentorada por essa menina. Imagina ela criar comigo todo o universo de repertório que eu poderia ter e eu ia ser uma enciclopédia ambulante, eu ia ser assim a pessoa mais inteligente, autoridade do mundo, mas assim, somente com aquilo que você está explicando. Então, eu sempre foquei muito em trazer o que fazer. Você precisa separar as suas contas, você precisa organizar as entradas e as saídas, você precisa ter uma reserva de emergência. Ah, como que eu calculo uma reserva? O custo de vida vezes 6. Mas, Fernanda, você ensinou para ela calcular a reserva? Sim, e mesmo assim ela ainda quer me contratar. Por quê? Porque ela não consegue investir todos os meses sem ter organização. E sozinha ela não consegue se organizar. Entende? Então, tipo assim, Sim, o conteúdo que a gente acha na internet, o conteúdo que se ela jogar no Google, ela tem, você vai trazer para ela. Só que hoje, até aproveitando já para te falar, qual conteúdo que está mais em alta? O conteúdo opinativo. Então, hoje, sim, eu tento trazer nos meus conteúdos a minha visão diante das coisas, a minha opinião sobre uma coisa. Carol, não consigo conversar sobre vários assuntos e às vezes fico na mesa do trabalho sem conseguir, me expressar. E aí você trazer para a pessoa a sua visão diante disso, não só a visão técnica, ou você precisa de repertório, o método em si, você trazer a sua visão. A maioria das pessoas que ficam na mesa, às vezes, sem conseguir né, conversar e etc., são pessoas que não têm repertório, que não tiram tempo da rotina delas para ler, para estudar, para se informar. E essa falta de repertório faz a pessoa não participar de determinados assuntos que impedem ela justamente de X, Y, Z. Então, dentro da mentoria, a gente aprende não só como ter mais repertório, mas como trazer a informação de fora, de livros, de etc, etc, para o seu repertório, para o seu cenário do dia a dia. Porque repertório, se você pegar um livro, você vai ter. Você vai poder comentar sobre esse livro, mas como trazer isso para o seu cenário? Como escolher o repertório correto dentro daquilo que você está buscando, para você não ter que viver mais essa situação? Isso a gente precisa trabalhar na mentoria. Então, essa é a diferença, entende? Você vai trazer sua visão, você vai trazer o quê? Mas você vai sempre dar para ela a visão de que na mentoria é algo desenhado, estruturado para você. É onde eu vou bater o olho naquilo que você precisa e vou te falar exatamente o que que a gente precisa fazer. Porque aí você paga para ter a minha visão em cima daquilo, entende? Então, faz sempre sentido. trazer o quê e nunca o como, mas mesmo que você traga o como, você, tipo assim, no final a pessoa ainda precisa de você como calcular a reserva, sim. Mas para você investir, você vai precisar de um planejamento financeiro para isso.
Você vai precisar ter sobra de dinheiro para isso. Você vai precisar parar de gastar tudo que você ganha. Você vai precisar da mentoria. Então, Entendi. porque não adianta. Até quando você entrega o como, vem atrelado com uma necessidade, né? Exatamente, porque sempre a mentoria sempre vai ser o próximo nível. Calcular a reserva, você calcula, né? Anotar o que entra, o que sai, você consegue. Mas e daí? Tipo, e aí? Ler, você consegue. Vender, talvez você consegue. Mas o quanto isso está realmente trazendo o resultado que você quer, né? Então, é sempre esse próximo passo. Então, pode entregar sem dó, porque a pessoa ela vai olhar para aquilo e vai falar assim: Meu Deus, imagina o curso pago dessa menina. E as pessoas sempre compram assim. Elas nunca vão comprar Hum. porque o conteúdo deixou a desejar. Elas sempre vão comprar porque elas querem o próximo passo do conteúdo e não porque ele deixou a desejar. Se você deixar a desejar, ela vai falar assim: Ah, até queria comprar o curso dela, mas sei lá, você viu aquela live dela? Achei meio fraca. Então, tipo assim, eu comprei, Fernanda, agora em dezembro, uma mentoria de 20 mil. Eu só comprei essa mentoria porque eu entrei numa imersão que ela fez de R$ 197 e durou 7 horas a imersão. Ela entregou até a alma dela na imersão. Quando eu vi, eu falei, vou comprar a mentoria. Então, tipo assim, e eu entrei Isso não pra quer isso. dizer que o curso dela que ela vai entregar no curso algo extraordinário. Pode ser até, inclusive, a própria imersão, mas você vai ter acesso a ela de uma forma personalizada, né? E você entende que o quê? Que ela entrega muito. É um test Sim. drive, né? Eu comprei porque eu falei, eu quero ver a entrega dessa menina, que se ela for igual a Maia, que foi a outra que eu comprei e achei ruim, eu falei, eu já dali mesmo eu já nem vou. Então eu paguei para testar. Eu falei, vamos ver se ela vai entregar o que ela tá prometendo e se realmente ela vai abrir os resultados dela. E ela falou que ia fazer um debriefing da empresa, que ela ia abrir todos os números, todas as estratégias e tudo que ela tinha feito na empresa dela dentro do ano, resultado financeiro, faturamento e tudo. Eu falei, R$ 197. Eu paguei e falei, vamos ver se ela vai mostrar mesmo. Ela mostrou tudo. Quanto que ela tinha faturado, quanto que ela não tinha, o que que ela fez de errado, o time, o tamanho da equipe, ela mostrou tudo. Eu falei, ela abre mesmo. Então eu vou comprar, porque eu vou confiar na mentoria dela. E aí eu fui e fiz um teste drive nela, entende? Então, se ela Aham. tivesse entregado pouco, do tipo assim, gente, aí tem o faturamento, né? Eu até comentei que eu ia falar, mas assim, o faturamento, só para vocês terem uma ideia, porque eu não posso abrir, eu ia falar, cara, promete o que não entrega Curada. sem chance de eu comprar uma mentoria dela, entendeu? Então, a gente sempre vai trazer isso, chover no molhado da dor, sabe? Às vezes, quando a pessoa te manda direct, ai, Carol, nossa, eu tô com muito vício de linguagem, eu tô com muito problema disso, isso que você falou no vídeo, nossa, eu fico falando o tempo todo e tal. E aí você vai sempre o quê? Cutucar ainda mais a ferida da pessoa. Falar, pois é, e hoje profissionalmente, como que isso está te atrapalhando? Esse vício de linguagem? Como que isso hoje está afetando você? Como que isso hoje está atrapalhando sua vida? Como que isso está te prejudicando? Então, assim, o tempo todo você vai o quê? Cutucar. Mesmo quando for para passar autoridade e ensinar algo, você vai ensinar falando assim: isso acontece por causa disso, 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 disso. Suponho eu que você ainda está colhendo esse resultado. Tô certo ou tô errado? Ela vai falar, tá certa. Então você demonstrou uma autoridade, mas você não resolveu o problema dela. Você só cutucou e remoeu, e Entendi. explicou por que que acontece, por que que aquilo, e se bobear, você está tendo esse resultado negativo na sua vida, não é? Aí ela é exatamente, aí você fala, pois é, pois é. Ô, Fê, e para a nossa realidade, no caso para a minha, né? Como é que eu posso fazer as pessoas terem essa sensação de test drive? De ter acesso a mim por um preço que, teoricamente, assim, eu não entregue de graça toda a mentoria, mas que as pessoas possam, de fato, entender se faz sentido. Às vezes eu sinto falta de ter essa possibilidade, sabe? Porque para muitas pessoas, 2.800 é mamão com açúcar. Mas para a grande maioria dos meus seguidores, não é. Então, eu Uhum. sei que tem condição de pagar, mas vai pagar passando um apertinho, porque R$ 700, se a gente fosse pensar aí num custo de vida médio, é quase um aluguel.
Então a pessoa pensa para adquirir, né, a mentoria. Como é que você entende que eu possa fazer esse movimento? Do teste, do, tipo assim, da pessoa ali. Drive, que é como se fosse o que você fez com a mentoria que você comprou, né? Ah, paguei 197, Ah, tive acesso a ok. 7 horas, mas eu vi que ela era boa que valia os 20 mil. Tá. Existem várias formas da gente fazer isso, tá? Então, por exemplo, você poderia fazer uma imersão igual a dela, pegando ali uma dor do seu público e fazendo uma imersão a R$ 197 e no final abrindo as vagas para mentoria. Ela vendeu 500 mil no final dessa coisa, tá? Só para constar, no caso. Então, tipo assim, ela fez literalmente como um funil de vendas. Ela fez ali ela chama isso de Golden Ticket, que é um funil onde a pessoa paga um ticket de ouro para você abrir no final as inscrições para o seu produto maior. Então, você poderia, por exemplo, pegar uma grande dor do seu público, fazer uma imersão cobrando esse valor, levando aquelas pessoas para aquela imersão, entregar um must de conteúdo e tal, e abrir a aplicação para sua mentoria no final. Poderia ser uma forma de fazer as pessoas terem um test drive. Uma outra forma é fazer, por exemplo, resposta de caixinha. Quando eu lembro como se você abre caixinha, tem pergunta? Ô, Fernanda, não. Pois é, eu já ia falar isso, eu só perguntei para ter certeza. É triste. Quando é triste, é muito Ah, triste. isso deprime a gente. Eu tô até evitando abrir. Eu já passei por isso, né? Obviamente, eu fazia e não tinha nenhuma pergunta. Aí, uma vez, o único curso de marketing que eu já comprei, acho que eu já falei com você, foi o do Paulo Cuenca, né? Eu sou cria do Paulo Cuenca. Aham. E dentro do Cuenca existia um desafio, e eu queria muito ganhar o desafio, tanto que eu ganhei entre as 6 melhores. E para você ganhar o desafio, você tinha que abrir uma caixinha por dia durante 30 dias. Nossa, Cara, a pessoa não entra em depressão em um mês, ela não entra mais, não. não entra, não. Menina, o negócio era de lascar. E ele falava assim: vocês vão fazer o que eu tô falando. E a gente abria e você se perguntava. Então, o que que você tinha que fazer? Era obrigatório responder 10 caixinhas por dia. Ou seja, a mesma caixinha poderia se repartir em 3 stories, valia também, ou ter realmente 10 caixinhas. Só que as 10 caixinhas eram criadas por você, porque todo mundo ali, ninguém tinha, abria a caixinha, não tinha nada. Então, o que que ele fazia? Ele fez a gente fazer isso 30 dias. 30 dias seguidos, de segunda a sexta, abrindo a caixinha. E aí era assim, por exemplo, hoje ele ia falar sobre stories, ele falava para você testar sobre a sua história. Aí ele falava, você vai fazer 5 stories contando a sua história, abrindo para uma chamada de alguma coisa, você vai abrir a caixinha e você vai fazer as perguntas e você vai responder com detalhe todas as perguntas. Se depois de 30 dias você não tiver pergunta na caixinha, eu dou minha cara a tapa que você não vai ter. Menina, depois disso, Funciona, Fê? mas na minha vida eu fiquei sem pergunta na caixinha. Vou te falar por que que funciona. Imagina que eu faço uma caixinha de pergunta aqui para você. Aí você tá meio receosa assim, você vai e não me pergunta nada na caixinha. Aí, ao mesmo tempo, você fica vigiando lá como é que eu vou responder e tal, as caixinhas e tal, e eu sumo, não respondo nada. Aí, num outro Eu dia, sou essa daí. aí eu vou e abro uma caixinha de novo. O que que você faz? Você tem vontade de perguntar ou você fala? Nem vou mandar, ela nunca responde. Essa é a imagem que você faz. E aí, o que que acontece quando você começa a responder as caixinhas? A sua audiência, ela começa a entender e ficar educada, porque ela fala assim: a Carol abriu caixinha. Vou aproveitar para perguntar aquele negócio que eu tô precisando, entendeu? Tipo assim, por quê? Porque ela aprende que toda vez que você abre, você responde, e você responde com detalhe, e você ajuda aquela pessoa naquilo que ela tá precisando. Logo, ela realmente começa a entender que a caixinha é uma oportunidade para ela, porque esse é o recado que você manda. Só que ela não sabe que é você que faz, até a hora que ela começa a entender que Ah, você te responde, mandar. e ela fala: tudo que eu precisava na minha vida hoje, é agora que eu vou perguntar isso, entende? Então,
ela vai perguntar. Só que existe, óbvio, algumas táticas, assim, né? Então, primeiro, nunca abre caixinha sem contexto. Então, tipo, fale de algo e induza as pessoas a quererem saber sobre aquilo e perguntar sobre aquilo. Segunda coisa, não faça caixinha igual a das blogueiras. Você não é as blogueiras. Então, tipo, verdade ou mentira? Ninguém quer saber se você acha sobre a sua vida. Então, não pergunta, você não é a Xuxa, entende? Aí, Aham. tipo, hoje vale tudo, não precisa ser só de trabalho. As pessoas não querem saber da sua vida. Então, não adianta você ficar perguntando isso, porque elas não querem. Então, uma caixinha que eu sempre abri, que deu certo, que até eu, tá? Se eu abrir aqui agora, falando assim, pergunta o que quiser, não vai ter. No máximo uma, duas, assim, voada, que adora me perguntar alguma coisa sempre. Mas tirando isso, tipo assim, não vai perguntar. As meninas que mais mandam, porque eu já conheço as carinhas, né? Que mais mandam pergunta nas minhas caixinhas são da época do YouTube. Na época que eu abri o canal no YouTube, eram pouquíssimas alunas, então elas mandavam as coisas, eu respondia. Você vai fazer o seguinte, eu resolvia o problema delas. Então até hoje, toda vez que eu abro uma caixinha, elas disparam na Ela caixinha, já- porque elas sabem que eu vou resolver o problema do nicho delas. Elas falam, Sim. quero vender mais, não sei como. E eu sei que ela vende cosmético, ela sabe que eu sei, eu vou falar o que que ela tem que fazer e ela aplica e dá super certo. Então, elas já conhecem essa fama minha de responder e ajudar. Mas enquanto as pessoas não acharem que você abre e não responde ninguém, elas nunca vão perguntar. Então, qual que é a dica? Sempre criar esse contexto. Geralmente, abrir de manhã, assim, é melhor também, porque as pessoas estão mais ativas ali durante o dia, porque a gente às vezes acha que as pessoas são diferentes da gente. Você chegar à noite em casa, você vai atender e vai dormir. E aí você vai lá e abre caixinha de noite. Tipo, a pessoa é igual a você, ela acabou de chegar em casa, tá arrumando os filhos, arrumando o marido, vai dormir, e você querendo que ela manda perguntar na caixinha. Não vai mandar, então melhor abrir de manhã. E a outra coisa, sempre oferecendo, deixe a pessoa falar. Ela não quer saber de você, porque você não é a Xuxa. Ela quer saber dela. Então, deixa ela falar. Qual é a sua dificuldade para eu te ajudar? Me fala um vício de linguagem que você tem para eu te dar 3 palavras para você substituir esse vício de linguagem. Deixa ela falar o problema ou a coisa para você ajudar ela, entende? Porque ela Sim. não quer saber de você, ela só quer te usar. Todas as vezes que eu abri a caixinha, tipo, pessoal, pergunta o que quiser da minha vida. Ninguém tinha nada pra perguntar. No máximo, elas perguntavam, uma pergunta que eu sempre recebi era como que eu dava conta da minha casa, da minha Aham. casa, da minha rotina e tal. Mas era no máximo, assim. De resto, ninguém pergunta nada da sua vida. Quando você casou, você e seu marido passeiam muito. As pessoas não querem isso. Por que que elas não querem? Porque a gente não mostra. Porque se você mostrasse, elas iam ter curiosidade de saber. Então, quando você viaja e mostra detalhes da viagem, abre uma caixinha, Vou elas te perguntam perguntar de sobre a viagens. viagem. Agora, quando você não mostra nada da sua vida, o que que ela vai perguntar sobre a sua vida? Ela não sabe nada da sua vida. Até para perguntar, a gente tem que ter contexto, concorda? Tipo, Sim, faz muito vou perguntar o sentido. que dessa menina? Oi, Carol, você é casada? Tipo, você entendeu? Sim. Sim, Tipo, eu não faz tenho o muito que sentido. perguntar, porque eu não mostro. Então, eu também, como eu não abro muito minha vida pessoal, elas têm pouco para perguntar da minha vida pessoal. Então, é o tipo de caixinha que não dá certo. Agora, deixa eu abrir uma caixinha assim. Me fala a sua profissão que eu vou te falar como é que você vai fazer mais dinheiro. Essa é a que eu mais acho. Batata. Nossa senhora! Ô, Essa Fê, e os 30 dias tem um porquê por trás ou realmente era para justamente fazer o treino acontecer? fazer o treino acontecer. É a pessoa literalmente começar a entender que você responde aquela caixinha sempre com detalhe, você explica, e ela percebendo aquilo pela frequência ali, uma hora ou outra ela acaba perguntando. Hoje em dia tá inviável, né? Você abrir uma caixinha por dia, é muita coisa. Então eu sugeriria você começar com uma vez a semana. Sabe assim, a consultoria da semana. Então, manda sua pergunta, não aberto assim, né? Vamos contextualizar e aí Uhum. falar. Essa é a caixinha da semana. Me manda sobre o seu vício de linguagem que eu vou te dar
formas de você falar sobre isso. Me conta o que que você faz hoje, que eu vou te dar um podcast para aumentar seu repertório. Me conta, ó, da Bela, que é uma consultora de imagem, que é minha cliente. A Bela estava com pouquíssimo engajamento no direct. Eu falei para ela: toda segunda-feira você posta inspiração de look, não posta? Ela falou: posto. Eu falei: vamos começar a trazer como ritual de marca. Você vai trazer toda segunda a inspiração, 4 looks, e vai pedir para a pessoa votar. Mas você vai falar para ela o seguinte: que o mais votado, você vai trazer o link do site de onde comprar a peça parecida. Você vai ver se esse direct não bomba. Fato. Bombou. As pessoas são Isso é o interessantes. que você falou, né? É o que você me oferece em troca. Beleza, tô aqui perdendo meu tempo, vou digitar uma mensagem pra você. E você me entrega o quê com isso? Justamente, justamente. Faz sentido. Então, tipo assim, se você não trouxer nada para aquela pessoa, ou se você não mostrar para ela que você tem o que agregar para ela, não dá nada, entendeu? Ela vai falar: por que eu vou mandar caixinha para essa menina, gente? Tanto que a minha já caiu demais, porque as últimas 3, façam o que eu falo, não o que eu faço. As últimas 3 vezes que eu abri, eu não Você não respondeu. respondi as caixinhas. E tinha caixinha, eu não respondi. Resumo da ópera: na próxima vez que eu for abrir, eu vou me fuder. Eu já tô sabendo já. Já previu. Por quê? Porque olha para você ver, o que que é a mensagem que eu passo para minha cliente? Talvez eu te responda. É. Ela não vai. Nossa, eu fiz isso, você acredita? No final do ano, olha pra você, a pessoa precisando de 32 mentorias, a pessoa faz o quê? Não Incoerência. responde Ai, não, ai, mensagem! Não responde mensagem! Nossa, é a hora que eu falei assim, gente, eu precisava mesmo ter uma pessoa para responder mensagem para mim. vou falar sobre Mas, isso, inclusive. pois é, mas ai, Fê, eu vou assumir mais um custo fixo agora? Não dá, Precisando né? de 32 mentorias? Pois é. Isso é uma coisa que eu ia te falar o seguinte. É, ano passado, isso foi uma coisa que eu reparei e é uma coisa que eu tô passando para as minhas mentoras que são mentoras. Antigamente assim, né? 6 meses atrás, que é hoje no marketing digital é assim, antigamente foi ontem, Aham. mês passado. O que que acontece? Eu nunca tive comercial, tá? Nunca, tipo, imaginei, inclusive, que eu ia ter comercial. Tipo, alguém, olha eu, tipo, toda hora. É, que eu ia Vício ser de alguém. linguagem, Fê. Vício de linguagem, vamos treinar. E você sabe uma coisa? Vou até comentar, eu vi seu vídeo, né? E eu falei assim, gente, a gente tem muito, né, o mineiro, tipo, essa confirmação no final. E eu tô atendendo muita cliente novinha, tipo, 22 anos. E o tal do cara, eu falo pra ela todo dia: para de falar cara na minha sessão, porque eu tô pegando essa merda. Eu falo pra ela: para de falar isso pra mim. Ela assim, ó, eu vou dar um exemplo, aí eu falo: pensa assim, cara, não dá. Tipo, eu falo: Aham. 40 anos de idade eu vou fazer e tô falando cara. Eu falei com a menina, eu falei: para de falar cara na minha Mas sessão. a gente absorve o repertório de Absurdo. quem a gente convive. Isso é um fato. Aí é uma rica de 22 anos e eu fico toda hora, cara, não dá, né? E cara, e não. E eu tô assim, não, cara, não dá. Tipo, gente, eu falei, Tipo, cara. É, aí eu Fê. falei, cara, toda vez que você falar cara na mentoria, você vai tomar um bloco. Eu falei, pode parar de falar cara na minha mentoria, porque eu não converso assim, eu não posso pegar esse vício horroroso. Eu falei, pode Mas a parar, gente absorve. Deus é mais. Mas enfim, então assim. Eu nunca tinha atuado com comercial. Inclusive, eu achava assim que o comercial era uma coisa que nem existia, tipo, departamento comercial, né? Como assim comercial? E aí, ano passado, eu comecei a ter muita dificuldade de responder os directs, de fazer essa interação, nos directs com as pessoas. Então, a pessoa me mandava mensagem, eu demorava a responder a pessoa. Aí eu respondia a pessoa, até às vezes a pessoa mandava assim, queria saber sobre a mentoria. E eu, ó, tipo assim, porque eu tava atendendo, aí eu terminava 9 horas da noite, eu já tava cansada, e aí, nananã, sabe aquela coisa? E eu falava, Jesus Sim, amado, e tava demorando demais. Coloquei uma menina para responder os directs no meu lugar. Meu faturamento quintuplicou no mês. pois Tipo, é. 5 vezes maior. Eu fiquei em estado de choque. Então, assim, qual é a questão, tá?
essa pessoa, ela precisa ser treinada dentro daquilo que você Sim, vende. Isso é um primeiro ponto aqui importantíssimo. Então, às vezes, a pessoa fala assim: ah, eu vou contratar uma assistente, que aí ela marca meus horários, ela confirma a sessão, ela abre pasta de cliente, tá, e ela também vai me ajudar com os directs. Então, veja se ela é boa em vendas, em persuasão, em atendimento ao cliente, que às vezes ela é boa em atender, mas ela não é boa em vender também. Então, ela tem sim. que ser boa nas duas coisas, ou tem que ser pessoas diferentes, tá? É, em que momento contratar essa pessoa? Quando você tem muita agenda ou muita demanda com relação àquilo que você faz. Então, hoje, por exemplo, eu não conseguiria contratar uma pessoa 100% comercial. Por quê? Porque eu não tenho agenda. Então, se ela ficar fechando gente para prospectar, não vai caber na agenda. Então, eu não posso ter uma pessoa 100% focado nisso, tá? Então, hoje, o que que eu fiz? Eu treinei a pessoa que é a minha copy, que é a pessoa que escreve os meus posts no Instagram para me ajudar a responder os directs como se fosse eu, levando essa pessoa para prospecção. Então, Uhum. o que que ela faz? Ela entra no direct e ela responde as pessoas como se fosse eu, levando essa pessoa para a venda, para o diagnóstico, para a sessão estratégica ali de análise, etc Sim. para que eu possa fechar. O comercial, ele faz, quando for comercial, comercial mesmo, ele faz não só essa parte da gestão ali da demanda, como ele também prospecta. Você treina a pessoa para ela fazer a análise de diagnóstico e fechar a mentoria no seu lugar, tá? E eu tô falando isso porque é assim, ó, é o próximo nível, literalmente, é um negócio que hoje tá enorme. Como chama a pessoa que fica na rede social gerando demanda? Social selling. Já inventaram até o cargo. Então, O hoje quê, chama, gente? Deixa eu anotar isso. pode anotar, chama social selling. Então, ela não é uma social media que produz conteúdo, ela é uma social selling, ela produz a venda, ela produz a demanda dentro da rede social para que a pessoa queira conversar com você. Vou te mostrar na prática como funciona, tá? Vou abrir um direct aqui para Tá. te mostrar. Porque o que que eu tava pensando? Pô, às vezes eu fico pensando, gente, eu preciso fazer os contatos no horário comercial, que é o horário que as pessoas estão ali propensas a ler uma mensagem de trabalho. Ninguém quer ler mensagem de trabalho depois de 18 horas. E aí, hoje, como a minha agenda não é um gargalo, porque hoje ela está praticamente livre, eu precisava de uma pessoa que fizesse um contato proativo. Então, Sim, eu pensei em alguém que, além de responder mensagens que chegassem até mim, que buscassem possíveis clientes. Então, mandar uma mensagem para o dono de uma clínica, sim. sabe, oferecendo serviços, enfim. Fizesse E essa aí, prospecção ativa, né? exatamente, que tanto recebesse os clientes, né, as mentorandas que chegassem a mim, mas também que fizesse essa busca, porque são 32, Fernanda. Sentada eu não vou fazer 32. Não vai. Ainda mais trabalhando o dia inteiro, né? É Pois é. exatamente. É, como você reage quando alguém manda assim para você? Oi, Carol, tudo bem? Eu sou o fulano, trabalho com tráfego pago. Vi que seu perfil poderia crescer e me Ignoro. ajudar bastante. Pois E é, falo, não tenho interesse. Ah, eu tenho uma preguiça desse povo que fala que fez diagnóstico do meu Instagram sem eu exato, pedir para fazer. exato. Não E ranço. aí, esse é o problema da prospecção ativa, sem ser a passiva. A gente tem que tomar um cuidado para a gente não ser o próximo ranço do cliente, entende? Tipo, É oi, verdade. fulana, tudo bem? Eu sou a Carol, trabalho com comunicação, nananana, treinando equipes e tal. Vi que você tem uma clínica e queria saber se você tem interesse em fazer treinamento de vendas ou de nananã, de comunicação, podendo ajudar as suas vendas e tal, não sei o quê. Esse é o tipo de prospecção que, por mais que você não fale que fez um diagnóstico do negócio dele, que ele tá uma bosta, porque tem gente que chega nesse nível, né? É uma prospecção que corre o risco de você cair ali num, entendeu? No ranço. Não ser o próximo ranço do cliente. Então, o que que é o ideal? O ideal é a gente o tempo todo criar essa demanda mesmo, gerando esse contato no direct para a gente responder a pessoa, entende? É, Entendi.
Faz sentido, eu posso ser o próximo ranço. Eu tenho um pouco de receio com relação a isso, tá? Há mercados e mercados. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma cliente que mora na Suíça e é terapeuta quântica, energética lá, psicanalista. Ela tem uma menina que faz isso para ela. Funciona. Eu falei com ela, eu tenho horror a esse tipo de mensagem. Ela falou, Fê, aqui funciona, porque a pessoa na Suíça, brasileira, expatriada às vezes e tal, eu mando a mensagem falando que eu também sou brasileira e que eu a atendo aqui, que eu sou terapeuta de mulheres e tal. Elas entram em contato e falam que tá precisando e que elas fecham. Eu já fechei várias meninas. Eu falei, então, minha filha, continua, porque está funcionando. Então, assim, é uma faca de dois gumes, assim, o teste, sabe? Mas a gente tem que tomar Entendi. cuidado. Eu prefiro a passiva, que é o quê? Você faz uma sequência ali nos stories, levando essa pessoa para o seu direct e gera essa demanda em cima dela. Para que você consiga gerar essa demanda ali nela, tá? Então, vou te dar aqui um exemplo, só para ficar gravado aqui para você ver como que funciona essa essa prospecção. Então, olha só. Essa menina aqui, por exemplo, ela mandou mensagem essa semana porque eu compartilhei, uma cliente minha fez uma sequência de stories falando da minha mentoria e eu Eu repostei. vi. Foi muito legal, né? Ela praticamente Muito me bom. vendeu mesmo. E aí ela veio da passiva. Oi, vim pela Ju, preciso de você. Qual é o valor do investimento? Aqui é a Jaque, tá? Então a Jaque ela entra e responde a pessoa. Hello, Lívia. Repara no hello. Como eu falo muito hello, ela usa a mesma linguagem do que eu, porque E ela tem você? usar isso. Seja muito bem-vinda. A Ju arrasou nos stories de ontem, né? Maravilhosa. Fico muito feliz com seu interesse no meu trabalho. Você é influencer? Muito lindo o seu perfil. Lei, Fernanda, ela arrasou mesmo. E antes eu já queria entrar em contato com você. Aí ontem foi quase aquele empurrão que eu precisava. Sim, ela falou que ela é influencer. Falei, ai, que legal. E hoje esse negócio é sua fonte de renda principal? Aí ela, principal ainda não. Tenho um bar com meus pais e meu namorado. E logo menos vou abrir uma loja de roupa online. Aí eu, que legal, muitos planos, né? Isso é bom. E para isso vamos precisar de dinheiro e organização, certo? Me conta mais o que que te gerou o desejo da mentoria depois que a Ju postou. Porque, tipo assim, como ela não tem Isso é renda, a sua atendente? é a minha atendente. Nossa, excelente. Meu Deus. Porque, tipo assim, como ela não tem negócio e eu não atendo loja, a Jaque já tentou dar uma filtrada aqui, porque senão ela ia ter que descartar, porque eu não atendo o comércio. E ela tem, tipo, um bar e E ela quer uma abrir uma loja. loja de roupa, tipo assim, eu não ia pegar nenhum dos dois. Aí ela, Fernanda, eu sou consumista. Então, essa questão da gente conversar sobre planos, sentimentos, me pareceu incrível para virar a chavinha aqui dentro, sabe? Quero guardar dinheiro, fazer mais, ficar em paz. Resumo, gastadeira quer Financeiro. controlar o dinheiro, exatamente. Aí eu fui e falei, nós mulheres entendemos o consumo como uma fonte de realização. Aí esse fui eu que respondi. Que às Esse vezes é a você? Jaque, porque às vezes a Jaque tá fora, e aí eu sei que ela só volta no. Aqui era sexta, tá vendo, ó? E ela ia voltar Aham. só na segunda. Aí eu entro pra cliente não coisar muito, aí eu vou indo. Aí esse eu respondi. Nós mulheres entendemos consumo como forma de realização. Mas, de fato, precisamos estar equilibradas e tal, e isso é muito comportamento. Fazer mais, investir e gastar melhor. Esse é o lema, né? Então, tipo, a mentoria, aqui na mentoria, por ela ser individualizada, eu sempre marco uma primeira sessão para conversar com você, fazer um diagnóstico mesmo da vida pessoal, profissional e financeira. Assim, eu consigo desenhar um planejamento da mentoria focado em te acompanhar de mãos dadas para alcançar os resultados. Esse encontro tem duração de 1 hora online comigo. Vamos marcar? Vamos, me sinto pronta. Aí, mandou o telefone. Então, ela percebe como que a gente consegue conduzir. Deixa eu ver Sim. Aí mais. você imagina, se ela te manda uma mensagem, depois de 3 dias você responde. Ela esfriou. Eu era Ela assim. não vai fechar. Aham, eu era desse jeito. A E eu Lu faço foi isso. uma. A Lu eu demorei, mas demorei. Aí, por fim, eu fiquei tão sem graça que eu fui gravei uma sequência de stories me apresentando, falando do meu trabalho, explicando para ela, e aí ela me respondeu, mas eu demorei. E eu ficava morrendo de vergonha. Então, assim, É ruim é mesmo. ruim porque você
você embarrera a venda, né? Então, o que que acontece aqui, ó? Aqui, a Jaque, vamos supor que ela terminou, foi tudo ela. Ela pega esse telefone, ela chama a pessoa no WhatsApp. Vamos ver se ela chamou a Lívia para eu ler para você, peraí. Teoricamente, era para ela ter chamado hoje. 41. A Mila. Deixa eu ver se a tal da Lívia tá aqui. É 14, mulher, não é 41, não. É 14? Uhum. Ah, tá aqui. Uai, ela vim da Ju, é porque a Ju é de Curitiba, lá é 41. Tá aqui, ó. Boa tarde, Lívia, tudo bem? Aqui é a Jaque, head comercial da Fernanda Cordeiro. A Fê pediu para te chamar para agendarmos a sessão estratégica diagnóstica. Antes de eu te falar os horários que temos disponíveis, me conta se você tem alguma dúvida sobre como a sessão acontece, sobre duração, investimento e forma de pagamento. Aí, oi, Jaque, tudo bem? Minha dúvida é sobre investimento e forma de pagamento. Aqui, eu te confesso que eu não entendi porque que a Jaque perguntou isso para ela, não. Porque na É, teoria, porque o investimento era é só só depois para. do script. Não, ela paga para falar comigo. Eu cobro. Ah, Eu entendi. cobro. Só que, tipo assim, eu não entendi porque que a Jaque perguntou isso de cara, entendeu? Porque, tipo assim, o que que eu falei pra Jaque responder? É, Ela tinha que ter perguntado. Ela só, tipo, vim marcar a sua sessão, me fala qual horário que é melhor pra você. Nananã, a sessão custa R$ 100, você quer pagar assim ou assim ou assim. Então, eu não entendi por que que ela fez isso aqui. Vai tomar esporro já. Mas, assim, na teoria. É muito equipe, é isso. Você pode até contratar, mas você sempre tem que estar, tipo, passando o olho, sabe? Porque olha pra você ver, nada a ver essa pergunta. Vamos pegar essa Camila aqui, ó. A segunda, pra mim, é mais tranquilo. Ah, ótimo e tal. A sessão fica R$ 100, você quer pagar como? Geralmente é isso, assim, entendeu? Aí, tipo, a pessoa responde e pronto, fica agendada. Então, aí já ficou agendada a sessão. Deixa eu ver se eu tenho outra aqui que gera demanda para você ver. Essa, vamos ver essa. Ó, pegou meu stories e mandou. Oi, Fê, tudo bem? Sigo a fulana, acompanho seu negócio. O negócio delas faz um tempo e conheci seu perfil por causa dela. Hoje me encontro nesse cenário de ser CLT, mas querer começar a me lançar como empreendedora. Trabalho com RH e educação corporativa, o que é um Não ramo é eu. para o mundo CLT. Então, eu tenho muitas dúvidas ainda, ter colocado como funciona a mentoria. Gostaria de saber mais sobre isso. Aí eu fui, respondi, expliquei a mentoria para ela. O que que eu falei aqui? As meninas tiveram resultado incrível. Você digita Ah, isso tudo, tipo assim, vem na hora, você já deixa várias mensagens eu prontas deixo no pronta ponto para de, ela. Deixo pronta para ela o script, assim. O script mãe eu deixo pronto para ela. Mas eu já de falei para respostas, só de respostas de WhatsApp. ela. Porque, na verdade, tipo assim, a pergunta que geralmente eu recebo é como funciona a mentoria. Então, dentro disso, eu explico para ela como funciona a mentoria e falo, conversa com ela no direct até você conseguir falar como funciona. Então, aqui, ó, o que que ela fez? Obrigada pelo feedback. Antes do meu trabalho, estou muito feliz em você se interessar. As meninas tiveram um resultado incrível esse ano, estou super orgulhosa delas. Eu não sei se você ouviu falar, mas foi exatamente o que eu fiz, uma transição do CLT para 100% do meu negócio. A mentoria é individual e personalizada para os seus objetivos. Por esse motivo, eu sempre marco uma conversa comigo para a gente entender. Aqui ela não explicou sobre a mentoria, ela foi direto para a venda, tá vendo? Já falou o Uhum. investimento da sessão e falando que a gente poderia conversar. Aí ela, se puder, já me passa o Pix que eu faço para você. A menina respondeu. E aí, vamos lá, vou pedir para a Jaque te chamar, ela combinado. E aí, dali, ela vem para cá para o celular de novo para marcar. Então, geralmente, o que que a gente tem que explicar para a pessoa? Como que geralmente a pessoa pergunta e como que geralmente a gente pergunta. Só que o que que eu tô tentando treinar a Jaque? Tô tentando treinar ela para fazer isso aqui de uma maneira mais fluida e não tanto scriptada, sabe? Tipo assim. Só que qual Entendi. que é a questão? A Jaque não é comercial. Ela é CS, ela é tipo suporte, atendimento, é nisso que ela é boa, ela não é boa em venda.
Então é por isso que às vezes eu pego esses buracos de coisa, tá vendo? É, Uhum. o investimento para a sessão é R$ 100. Não pode falar isso aqui. Ela tinha que primeiro ter confirmado que a cliente queria marcar a sessão para depois falar o valor. Depois, E entendi. deu sorte que a cliente marcou, tá vendo? Mas assim, não é sempre que isso acontece. Então hoje eu já tô vendo e ela já sabe, porque ela até falou: você já quer me tirar das vendas? Porque ela sabe que ela não é perfil, ela é perfil de CS, de atendimento, de suporte. Ela não é perfil de vendas. Só que ela começou a fazer isso para mim para quebrar um galho. Deu muito certo, mas não é o meu próximo passo, entende? Tipo assim, meu próximo passo seria Entendi. realmente treinar uma pessoa. Então, qual que é a ideia? A social selling, ela é essa pessoa que ela fica aqui no direct respondendo os funis que você posta, a sequência de stories que você chama as pessoas para conversarem, essas demandas que surgem, respondendo sempre o cliente diante do treinamento de produto que você dá. Então, ela vai respondendo, vai tentando conversar com o cliente, vai tentando sair aqui do cliente, trazer para ele alguma coisa, até ele falar assim: ah, então eu quero marcar essa sessão. Aí, dessa sessão que ela quer marcar, ela agenda o diagnóstico desse cliente com você. E aí você prospecta esse cliente. Quando você contrata a pessoa comercial que já fecha, ela só fecha, entende? É, Entendi. então, é isso, tá? E aí é uma coisa que a gente tem que pensar. Hoje, assim, a princípio, tem muita gente que fala sobre quanto pagar, tá? Então tem desde R$ 1.000 até R$ 3.000, mas tem gente também que comissiona a pessoa em cima da venda, dependendo do acordo, assim. Então, em cima de cada cliente que prospectar, eu vou no caso da Jaque, como ela só agenda a prospecção, cada uma que prospecta é, cada cliente que prospecta, essa cliente, ela ganha R$ 50. Eu, tipo, é R$ 100 a sessão, eu dou ela R$ 50 da sessão, para incentivar Uhum. ela a prospectar direito a pessoa, para a Massa. pessoa Aham. marcar, para ela marcar. Se fosse ela que prospectasse a venda em si, aí provavelmente eu pagaria uma comissão em cima da mentoria. Então, tipo, Da cada mentoria. você fechar, eu Entendi. te dou X%. Então, no mercado hoje é isso que está funcionando. Essa pessoa que fecha a venda, que prospecta e fecha, ela é chamada de closer, tá? Então, ela é literalmente a fechadora. Então, a social selling conversa Sim. no Instagram e a closer fecha, tá? Prospecta ali. Então, Tá. assim, hoje Acho teria que que esse é um analisar. próximo passo. Exatamente, teria que analisar. Se você tiver alguém que é bom de venda, que acredita no seu produto, que acredita no que você faz, que tem habilidade de vendas, essa pessoa poderia treinar ela para falar da sua mentoria, para conversar ali, e ela responder, agendar as suas prospecções para você fechar essas vendas. Funcionaria. Vou começar pensando em alguém, porque igual você falou, hoje, por exemplo, eu não, eu não cobro nada para fazer a prospecção. Talvez se eu conseguir uma pessoa para fazer essa prospecção, mesmo que eu dê todo o valor da prospecção para ela, no sentido do valor simbólico, né? R$ 60, R$ 50, enfim, eu já estaria ganhando, porque eu vou ter um pouco afinco para fazer isso acontecer. Exato, Diferente do que eu tô hoje, que eu já não tô ganhando nada, mas eu tô conversando com as pessoas. exatamente. É. O Ô, Fê, outra primordial. dúvida. O primordial para você contratar é você ver isso, se realmente você está perdendo venda porque você não está desenvolvendo uma conversa ali, se você está demorando demais. Às vezes a pessoa manda falando, não, Carol, eu tô com muito vício de linguagem, ao invés de você converter ela numa venda, você só fala, pois é, tem que melhorar, e curte o comentário, tipo, ao invés de converter isso para uma venda. Ai, me conta. Qual que é o vício que você mais tem? Hoje você trabalha em corporativo ou você empreende? Ai, Carol, eu falo muito, né? E eu trabalho numa empresa e tal, e meu chefe já reclamou várias vezes. Você fala, pois é, quando isso fica prejudicado, taratararará. Na mentoria a gente trabalha isso. Se fizer sentido, eu posso te explicar um pouco melhor. Ai, pode sim, tá? Eu queria saber. Pode Ô, falar. Fê, como é que você converte emoji?
Com a pessoa respondendo emoji? Porque tem pessoas que são figurinhas repetidas assim, e que tá ali sempre mandando coração, batendo palma. A interpretação é de que existe um interesse, mas às vezes a linha é tênue entre uma admiração versus um possível cliente, sabe? Você já fez essa conversão de emojis, por exemplo? Eu acho que assim, ó, se a pessoa tá sempre ali, e ela tem, tipo, ela sempre comenta com coraçãozinho ou batendo palma os conteúdos técnicos que eu posto. Eu em algum momento eu acho que eu poderia perguntar para ela, sabe? Tipo assim, Carol, você gostou desse conteúdo? Me conta aí, se identificou, rolou essa dificuldade por aí, gostou do conteúdo? Se ela rendesse, eu renderia. Então, tipo Aí, assim, entendi. às vezes ela responde uma palminha. Aí você fala, ai, obrigada, que bom que você gostou do conteúdo. Dá para aplicar aí ou você ficou com dificuldade? Aí ela fala, ai, pois é, eu adorei aqui, eu falo muito né. Aí eu puxaria a conversa, entendeu? Ou se ela falar assim, adorei, amiga, você tá arrasando. Aí é só porque ela, tipo, ela É gostou uma admiração só. mesmo, é uma admiração, sabe? Então eu responderia. O emoji, o que que eu faço? Eu respondo. Ai, obrigada, que bom que você gostou. Conseguiu aplicar o que eu falei? Ou não fez sentido, assim, ou fez sentido de alguma forma? Ou você já leu esse livro? Ele melhorou muito meu repertório. Você já leu? Tipo, puxa uma pergunta que ela emendando você sente, tá? Entendi. Ô, Fê, outra coisa que aconteceu, eu falei, gente, preciso ter uma solução para isso. No final do ano passado, inclusive, uma pessoa que está no limbo das minhas respostas, um Aham, rapaz me procurou, né? Ele veio, inclusive, da Alu Contadora, se eu não me engano. Viu minhas aulas, no curso dela e me procurou falando que tinha muito interesse, enfim. E aí eu respondi para ele, dizendo que a minha mentoria hoje ela é exclusiva para mulheres. Eu poderia marcar com ele para a entidade, talvez propor um formato spot da minha caso, né? E aí, esse final de semana eu tava correndo, e aí veio um rapaz também, parou, falou, Carol, eu sou dono de uma oficina e eu preciso da sua ajuda porque eu tô perdendo cliente, eu não consigo atender bem, eu tenho uma linguagem muito, de fato, pobre, digamos assim, né? E sim. aí eu falei, gente, lá vai eu de falar que minha mentoria é exclusiva para mulheres, enfim. Falei, olha, me manda um oi no Instagram que eu vou te responder. E aí eu tô no receio de digo não, e é não, e firmeza de propósito, eu faço a mentoria para mulheres, ou eu começo a abrir brechas para atendimento masculino, sabe? Uhum. Como você se, Porque já são é, dois. você se incomodaria em atender homens? Não vejo problemas assim. Tá. O seu foco em mulheres foi por qual objetivo? Meu foco por mulheres, porque realmente eu levanto a bandeira de gênero. Tá muito mais conectado. O atendimento com uma mulher tá muito mais conectado com o meu propósito do que Aham. o do homem. Eu confesso que assim, o ponto do homem não é o meu interesse em falar, nossa, eu quero. Não é que eu não vou ajudar a desenvolver, Uhum. mas não tá alinhado de falar assim, nossa, é o que eu quero fazer, dar aquele brilho no olho. É muito mais pelo dinheiro que eu tô perdendo do que necessariamente pelo atendimento masculino, entende? Entendo. Porque assim, ó, eu já atendi homem, inclusive atendi um ano passado. Não gosto, né? Tipo, no Instagram não falo para homens, a minha comunicação é toda voltada para mulheres. Mas quando aparece, igual o caso desse médico, ele é meu médico hoje, inclusive, mas ele veio de uma indicação. E eu falei, você sabe que eu não atendo homens, né? Aí ele falou assim: mas você vai atender, né? Porque eu tô precisando demais você me ajudar. E eu atendi. Para mim, não é o processo que me enche os olhos, tipo, não é aquele processo onde eu consigo fazer muita diferença na vida da pessoa. Os homens são muito assim, eu não gosto muito. É uma linha bem tênue, assim, ser ensinado por uma mulher e não sei o quê. Então, assim, as mulheres, elas me dão muito mais brecha de entrar no negócio, entrar nas coisas dele, não. Ele queria que eu ficasse preenchendo a planilha dele, a fatura do cartão. Então, eu tinha essa dificuldade.
E aí, assim, o que que eu vejo? Eu vejo que é, eu atenderia e faz o teste. Se você odiar e falar assim, nossa, foi péssimo, eu não tem, realmente eu não me identifico, ele mal vinha nas reuniões e tal, não deu muito certo, corta e não atende mais. Mas se você vê, porque o que que eu vejo assim, né? O seu trabalho, por exemplo, a consultoria para empresas, às vezes a empresa vai treinar a equipe e o cara, dono da empresa, é um homem. A empresa vai ter gênero homem, vai ter funcionário homem. Então, eu não vejo muito esse filtro. Agora, a mentoria em si, ela pode ter esse filtro, então você pode continuar falando para mulheres e tal, por seu propósito, por seu objetivo e tal. Mas se aparece assim, eu testaria. Hoje eu sei te falar que eu não gosto, e eu talvez não atenderia Você se hoje de permitiu, né? novo, porque eu testei, entendeu? Agora, quando é casal, aí eu já atendi algumas vezes. Mas, assim, por exemplo, às vezes o Lucas da Lu, ele entra na sessão, ele entrou uma vez até hoje, assim. É totalmente diferente, muda totalmente, assim, a coisa, sabe? Tipo, eu Dinâmica, fico né? total, assim, a dinâmica, o clima, fica tudo muito estranho, assim. E aí, tipo, não Tudo é o que eu estranho. gosto. Fica aquela coisa assim, tipo, você não sabe até onde você pode falar, o que que se a pessoa gosta do seu trabalho, se a pessoa já foi contra alguma coisa que você mandou ela fazer. Então, tipo, fica aquela coisa meio assim. Mas foi uma exigência dela. Se tiver alguma reunião que o Lucas precisa participar, tudo bem para você e tal? Eu falei, não, tudo bem. E realmente, assim, tudo bem para mim, só que não é a minha menina dos olhos, entende? Sim. Então eu acho que vale o teste, tipo assim, responde, fala, olha, eu vou abrir essa sessão, vamos fazer sim, porque eu tô vendo que você precisa e tal, a mentoria é assim, assim, assim. Viu que deu certo? Ah, se aparecer, você atende. Viu que não foi bom, não fluiu direito, que realmente ficou uma coisa meio estranha? Corta. Ô, Fê, e você acha que é um tiro no pé fazer esse formato spot, fazer esse formato mais reduzido? Lembra que quando eu te apresentei a mentoria pela primeira vez, eu tinha 4 encontros, né? Que eram 3, um Aham. para cada pilar, e um era de como se fosse uma retrospectiva, uma manutenção. O que que eu tinha pensado? Dos homens que me procuram, ao invés de fazer o formato de 4 meses, realizar essa mentoria talvez até dentro do próprio mês, 3 semanas sequenciadas, para falar do método HIP mesmo, que seria repertório, intenção e posicionamento, sem dar margem para essa construção muito personalizada. Claro que eu teria que cobrar um valor diferente do que eu cobro hoje na mentoria. Eu tinha até Uhum. pensado de cobrar os R$ 1.000, que antes eu cobrava 897, falou, cobrar R$ 1.000, 3 encontros, e 8, 2.800. Ou você acha que, Carol, vai ficar muito confuso, daqui a pouco um vai falar desse modelo de mentoria, o outro vai falar sobre outra forma de mentoria. Eu fiquei nessa dúvida, sabe? Sim. Que eu também não queria me comprometer 4 meses fazendo com um cara. Imagina se eu odeio 4 meses odiando. Pois é, então, eu não gosto de reduzir produto assim, de acordo com persona, né? Apesar de já ter feito, por exemplo, para quem já era minha cliente, ela queria que eu treinasse a secretária dela. E aí, realmente, eu falei, Pri, eu vou treinar ela um mês, mas eu cobrei o mesmo valor, só tipo, vezes o número de encontros. Então, eu peguei o valor de uma mentoria minha, fiz vezes o número de encontros que eu ia ter com a secretária e cobrei dela, sabe? Porque eu preciso ganhar o mesmo volume em sessão, que eu detesto atender pessoa, que eu fico assim, ai, nem queria estar aqui, sessão mais barata, ai, que preguiça. Tipo, eu não Entendi. gosto disso. Então, o valor da sessão é o valor da sessão, contabiliza ali o que que acontece. Qual é o meu maior receio, tá? De você reduzir? É o resultado. Então, assim, se correr qualquer risco desse cara não conseguir aprender ou aplicar ou realmente sair dali satisfeito, eu faria o processo normal. Porque hoje, se a pessoa falar assim comigo, por exemplo, o caso dela, ela queria treinar a secretária. Então, realmente era só eu passar a planilha para a secretária e ensinar a secretária a preencher. Agora, se ela falasse assim, Fê, eu queria fazer a mentoria com você, mas eu queria um formato que seria mais rápido, sem aplicar, ganhar, gastar, é só organizar. Aí eu não faria. Então, tipo, porque eu não trabalho dessa forma. Tipo, o meu método, ele é um método X e esse método, ele é assim, entende? Então, porque se eu fizer só uma parte reduzida,
Ah, eu vou fazer só a parte da organização com ela. Ela vai sair falando, ah, eu paguei, Fernanda, foi bom, mas assim, eu só aprendi a me organizar, né? Então ela vai falar isso, Entendi. pessoa. É a sua credibilidade em jogo, né? Então eu não gosto, sabe? Tipo, se existe um método que todo mundo gosta do meu método daquela forma, é, enfim, então, tipo, se a pessoa gosta do método daquela forma, é dessa forma e pronto, entendeu? Então, tipo assim, mas eu queria só a planilha me organizar, o que que entra, o que que sai, você faz? Não faço. Então, ou você faz o método da mentoria ou você não faz. Até Ou porque não aquela faz pessoa comigo. vai ocupar a minha agenda, tipo, às vezes até impedindo outra pessoa de entrar para um processo que não vai trazer resultado. Então, eu fico meio receosa, sabe? Então, eu só faço Entendi. coisa diferente, assim, quando a pessoa já é cliente ou quando ela quer uma coisa pontual, Perfeito, né? alguma coisa que eu já conheça, sabe? Fora isso, eu prefiro não fazer. Ô, Fê, agora uma dúvida de jornada, né? Assim, Uhum. você, durante a sua mentoria, você sentiu a necessidade de lapidar, por exemplo, fiz uma mentoria e falei, não, isso aqui eu não vou fazer para e ir lapidando ao longo do caminho. Outro dia eu acho que me bateu uma síndrome da impostora. Sabe quando você fala assim, ai meu Deus, será que eu sou boa mesmo? Ai, será que meu método é bom mesmo? Será que eu não tô ensinando coisa que era para ser de graça? Sabe quando dá aquela avalanche de perguntas? E aí, Sim. ponto, é que, tipo assim, eu, todo final da sessão eu pergunto né, o que você achou do encontro de hoje, né? O que fica muito forte para você? Elas sempre falam coisas positivas, mas a minha autocrítica é gigante. Ela não fala, ela grita. Então, às vezes eu sinto, ai, será que tá faltando um pouco de profissionalismo? Sabe? Essa sensação. Você Sim, tem isso, mulher? Pelo amor de Deus. todo dia, né? Dia sim, dia não. Com leite e café, com pão, com água, no arroz, no feijão, tipo, todo santo Fernanda, dia. meu Todo santo Deus. dia. Minha filha, a única coisa que permite uma empreendedora sobreviver na vida chama-se mentalidade. Fora isso, já era para ela ter parado, desistido, não tem nenhuma empreendedora no mundo. Porque o que que acontece? O meu método, ele já foi lapidado num nível que, assim, hoje o que eu entrego nunca foi entregue antes na vida. Tipo assim, nunca existiu na vida, entendeu? E o que eu acabei de entregar para você não vai existir nunca mais na vida. Porque toda vez que eu aprendo uma coisa, e eu aprendo uma coisa todos os dias, eu mudo a coisa. Então, tipo Você assim, altera. todo, eu altero tudo. Eu altero tudo, desde a planilha financeira até tudo, eu altero tudo, 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 simplesmente tudo. Aí me deu a louca, porque tudo meu era em slide. Aí eu tinha, né, um slide do primeiro encontro, do segundo encontro. Daí eu olhei para os slides, tomei ranço dos slides. Falei, não quero mais. Eu quero uma conversa que eu seja guiada, tipo, por pontos principais, mas eu não quero ter roteiro. Aí levei, aí fiz a caminhada dos 8 encontros no Excel. Só que aí no meio do encontro eu quero abrir o slide. Falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Deixa eu te mostrar uma coisa. Aqui, deixa eu pegar. Ai, Fernanda, ajuda essa pobre. Deixa eu pegar pra você ver. Essa aqui foi a minha primeira pasta como mentora, comprada em 2008, 2018, 2018. Eu cismei que eu Ah, tinha que ser uma pessoa profissional. Então, o que que eu fiz? Eu comprei esse fichário. Espera que tem a outra, eu vou pegar. você sabe que isso eu não pensei? Eu acho que você me deu uma boa ideia. É uma excelente ideia, né? Não, pois é. Então, aqui eu tinha formado em coaching e tinha 900 ferramentas de coaching. Aí eu ia atender as clientes e as minhas primeiras 4 clientes, elas foram atendidas em casa. Uma delas era minha massagista, que tinha comprado o processo de mentoria comigo. A outra foi uma psicóloga, que era amiga da minha mãe, e a outra eu atendi aqui em casa como TCC da turma do coaching. Então, eram minhas 3 clientes, eram essas 3 pessoas. E depois eu fechei a primeira pagante de 2.800, que foi a Andréia, e aí eu subloquei uma salinha para atender ela. E aí, a salinha já era de coach, você pagava por 10 sessões e marcava os dias que você ia atender a cliente. Então, era maravilhosa a salinha. Aí,
eu decidi, né, que eu tinha que ser uma pessoa profissional, porque afinal de contas, né, eu tinha que ser uma pessoa profissional, né, nas minhas ferramentas. Aí eu fui e comprei essa pasta caríssima da Yes, essa daqui, o fichário, e essa daqui. Vejamos, na primeira, eu danei a imprimir todas as ferramentas do coaching. E aí eu guardei elas aqui dentro. Não, você vai morrer de rir, você quer rir, você quer. Vou acabar com a síndrome da sua impostora agora. Aqui dentro tinha as ferramentas, crenças, metas, roda da vida. Era assim que eu atendia as clientes. Então eu chegava na casa da cliente e falava com ela: Abri a "Oi", era assim. Hoje a nossa sessão é a roda da abundância, tá? Então a gente vai fazer aqui a roda da abundância. De 0 a 10, o quanto você tem que agradecer, de 0 a 10, o quanto você está precisando declarar para o universo o que você quer, de 10 a 0, 0 a 10, o quanto você tem que solicitar o que você quer para as pessoas. Era assim que eu atendia as pessoas. Aí o que que eu fazia? Vou pôr aqui bonitinho. Até hoje eu não joguei isso fora, gente. É uma vergonha. Aí, aqui dentro ficava o processo da cliente. Então, cada cliente um Gente, plástico aqui, tá? Então, se eu abrir aqui, ó. Aqui, deixa eu pegar André, Vinícius. saímos de uma pastinha para um Notion? É isso mesmo, Brasil? Imagina, em 6 anos, né? Quase a gente não evolui na mentoria, eu acho. Aqui ficava o processo da cliente, ó. Então, aqui tinha todas as ferramentas que ela preenchia comigo na sessão, os escritos, os processos dela, ficava tudo aqui, ó. Eu tive a época de ter nessa salinha o flip chart, né? De riscar o quadrinho branco e tal. Era assim que eu atendia meu processo. Tinha ferramenta aqui que eu fazia. Ai, olha que engraçado os desenhos. Ponto A, ponto B do cliente, todos os passo a Oh, passo do meu cliente Deus. que ter. Era assim. Você sabe o que mais importa em todos os processos que você faz? É o resultado que você gera para o cliente. Toda semana você vai alterar as coisas. Vai ter hora que você vai explicar. Ó, ferramenta. Comecei assim. Daqui eu fui para o Google Drive. Então eu pegava as ferramentas e preenchia pelo Google Drive e salvava na pasta do cliente. Do Google Drive, eu me mandaram para o Trello. Minha mentora usava o Trello, comecei a usar o Trello. Achei os quadros do Trello uma bosta. Aí fechei uma segunda mentoria, que a minha mentora usava o Evernote. Comecei a usar o Evernote para todas as clientes. Usei o Evernote, ela fiquei, viu? Eu usei uns 2 anos o Evernote. Aí, 2, 3 anos, acho que uns 3 anos. Aí fui fazer coisa do Paulo Cuenca, o Paulo vivia dentro do Notion. Comecei a usar o Notion, até hoje eu tô no Notion. À espera da próxima, e que assim seja, entende? Então, É um tipo, processo, né, Fernanda? não, é um processo que não acaba nunca, nunca. Toda. Aí essa semana eu contratei a menina do Notion. Por quê? Porque agora eu quero que as clientes tenham templates prontos dentro do Notion. Então ela vai entrar na mentoria e aí ali ela tem aqueles templates que eu passo para vocês. Eu já quero que a pessoa Aham. tenha os templates como se fosse do meu método. Aí tô pagando a menina para desenhar o Notion. Então, tipo assim, toda hora vai mudar, toda hora. A ferramenta que você usa hoje do HIP, amanhã pode ser HIP mais não sei o quê, porque você aprendeu uma teoria nova, e você aplicou um negócio novo. Nossa, tinha uma ferramenta essa ferramenta eu morro de rir. Tinha uma ferramenta que chamava autofeedback. E aí era uma ferramenta que a pessoa se dava um auto-feedback. E tinha umas perguntas muito pesadas. E falava, ai, quem vai carregar seu caixão quando você morrer? Quem vai não sei o que, não sei o que lá. Eram umas perguntas de coach muito de vida. E você me pergunta, como eu fazia uma pessoa fazer mais dinheiro usando esse tipo de ferramenta? Não sei te explicar. Mas elas têm depoimento gravado delas no Instagram. Então, tipo assim, deu certo, mas como Deus é maior. Sim, Deus é mais, gente. É, porque assim, se você E me perguntar, Carol, você dá o seu melhor na sessão? não deve fazer. Dou o meu melhor, sim. Só que às vezes eu olho e falo assim, mas meu melhor. Nossa, gente, meu melhor tá precisando ser polido. O meu melhor tá precisando de uma Graças a renovação. Deus, né? Porque o dia que você chegar no máximo das coisas, você pode morrer já. Pode, já tá ótimo. Encerrou. Acho que Sim. realmente é uma síndrome da impostora. Eu falei, gente, será que a Fernanda sente isso? Por quê? Total, todo dia.
Todo dia eu Aí o olho meu assim marido, e falo, Marquinhos, não gente, entende nada, né? Marquinhos termina a mentoria, a pessoa tá falando, não, foi muito bom. Aí eu termino e falo assim, foi péssimo. Ele, por quê? Eu falei, não, porque eu falo isso errado. Isso aqui não era para ter sido esse exemplo. Eu queria ter dado outro exemplo. pois é, mas sabe o que você faz? Dá outro exemplo. Termina a mentoria manual de ela fala aqui, Laila, sabe o que eu estava pensando aqui? Tem um outro exemplo que eu queria te dar também para você ver a aplicação disso. Over delivery. É para isso que ele serve. Então, tipo, continua fazendo e acontecendo. E a gente é muito assim. Eu sou uma pessoa muito do improviso, é do meu perfil comportamental isso. Uma coisa que eu aprendo 9 horas da manhã, eu chego aqui 3 horas da tarde, eu estou ensinando como se eu tivesse acabado de aprender. É como se eu soubesse Entendi. disso o resto da minha vida. Aham. Eu sou essa pessoa. E a vida inteira eu achei isso um defeito. Eu falava, gente, eu engano as pessoas, né? Porque olha pra você ver, eu A acabei de sensação é. ouvir isso e eu tô passando isso pra frente. Tipo, a pessoa é louca, né? Só que depois o Lucas que falou para mim, inclusive, falou: isso é uma habilidade, porque você absorve o conhecimento de uma maneira tão rápida que passa 2 segundos você já está fazendo diferença na vida das pessoas. E de fato, tipo assim, tudo que eu aprendo, eu já vomito para frente, eu já passo tudo para frente. Então, e é assim que a gente vai gerando. Você está gerando a transformação que a pessoa quer. O seu radar, ele é o cliente, não é o seu ego. Então, tipo, o radar é a pessoa. O que eu já cansei de pegar de mentoria, que eu achava que eu ia fazer X e eu fiz Y, e a pessoa me ama até hoje, é inexplicável. Eu tenho cliente que não deixa eu ver a planilha financeira. E para ela já renovou a mentoria por 2 anos. E, tipo, eu nunca vi a planilha financeira dela. Por quê? Porque a necessidade dela não é financeira. Eu falei que a gente ia ver a planilha, mas toda vez que começa a sessão, ela vem me trazer um monte de problema da empresa para resolver. E ela me paga como conselheira da empresa, porque para ela a planilha tanto faz. Exato. Então, Exato. assim, o radar é o cliente, né? O radar é você. É claro que se foge demais da metodologia, às vezes você tem que voltar o cliente para o eixo dele. Mas síndrome da impostora, não tem É. como Então, empreender. independe do nível que eu esteja, isso vai me acompanhar, né? Eu que tenho que aprender a lidar, né? Tá bom. Totalmente, totalmente, É porque totalmente. senão é sofrido demais. Nossa, semana Não, passada eu atendi. ó, Aí eu falei quanto assim, oh mais Deus, me você dá um cresce, sinal. Será que eu não sou uma boa mentora? Aí no outro dia de manhã, uma me mandou mensagem e falou assim, Carol, eu amei o nosso encontro de ontem. Foi muito, você merece muito sucesso. Falei, ô Senhor, sabe aquele filme que obrigada a pelo gente pede sinal. pra Deus, Deus coloca o letreiro e você continua assim, ah, mas será que eu realmente Será que era sou? esse o sinal mesmo, né? Tipo assim, exatamente, exatamente. Então, tipo assim, Ai, é Deus. um negócio que não tem porquê, assim, a gente sempre vai ter. E posso te falar, quanto mais a gente cresce, mais medo a gente tem, porque a queda começa a ficar grande. Entende? Quando eu quintupliquei meu faturamento no segundo semestre, eu rezo todos os dias para Fernanda do primeiro semestre de 2023 ter morrido. Porque se ela voltar, eu tô falida, entendeu? Porque quando você aumenta o faturamento do jeito que eu aumentei, e você aumenta a estrutura da empresa, eu tinha 2 funcionárias, agora eu tô com 6, tipo, se o faturamento cair, eu morro. Então, tipo assim, toda vez que você aumenta seu prolabore, toda vez que você contrata funcionário, toda vez que você contratar gente, que você aumentar faturamento, toda vez que acontece qualquer coisa, por melhor que ela seja, você te dá dor de barriga. Você fica 2 noites sem dormir. Por quê? Porque, tipo, aquilo tem que dar certo, tem que funcionar. E quando você fecha um monte de mentoria de uma vez? À noite, em claro. Por quê? Uma responsabilidade do tamanho do mundo, né? Do mundo. É Tipo, verdade. a pessoa virar para você e falar: olha, eu preciso de um emprego, preciso melhorar minha comunicação. A outra vira para você e fala: eu preciso ser promovida e eu preciso melhorar minha comunicação. E a outra fala: eu preciso vender melhor no Instagram, porque senão minha empresa vai fechar. Dorme à noite com esse barulho. É verdade. E eu Né? acho que isso é o que move, né, Fernanda? Esse frio na barriga, assim. Mas é engraçado porque às vezes, o que que eu sinto de mim, sabe?
Tem hora que eu tô com sangue nos olhos, que eu falo assim, eu quero poder, eu quero dinheiro, eu quero sucesso. Eu sou ambiciosa. Eu hoje já aprendi a lidar com isso, porque antes eu achava muito feio. Então, eu olhava para a situação assim, ah, não, pra mim tá tudo bem. Eu me recordo disso, assim, quando eu tava na operação, e as pessoas falavam comigo assim, não, aqui pra mim tá tudo bem. Eu falava, pra mim não tá, não. E quando eu fui pro RH, e que eu sentei na cadeira de análise, eu falei, eu quero ser especialista. E hoje, na cadeira de especialista, eu falo, pra mim só tem dois caminhos, ou eu sou gestor, eu viro gestora, ou eu saio comigo mesmo pedindo conta, porque eu vou estar ganhando muito dinheiro lá fora. Então, eu já assumi pra mim mesma, eu sou ambiciosa, isso é um ponto, um fato. Mas ao mesmo tempo que eu sinto essa clareza da minha ambição, é um medo de chegar lá, sabe? Aham, Porque o medo medo de de chegar dar lá, certo. e se eu chegar lá, eu faço o quê? E aí, eu faço o quê? Sim, sim. Um É o negócio muito medo de dar estranho. certo. O medo de dar certo, ele é quase maior do que o medo de dar errado. Porque o medo de dar errado, você fala, não, deu errado e tal. Ai, fazer o quê? Né? Que pena, deu errado. Aham. Agora, o medo de dar certo, ele é gigante, porque dar certo significa que você não dá ré, que você já está ganhando bem, que tem um monte de cliente, que você tem milhares de seguidores, que você tá fazendo não sei o quê. E o medo, aí desiste depois que deu certo para você ver. Você não desiste. Então, tipo. O medo de dar certo, ele é gigante. Ele é gigante, ele é maior do que o medo de dar errado. Você acha que eu tenho medo de dar errado? Eu tenho medo de dar certo. Porque se eu der É, eu certo, acho que esse é tem o vários ponto. medos que vêm junto com o dar certo. E se eu for milionária, quais são os medos que eu tenho? E se eu, no evento do Wendel de Carvalho, ele falou assim: quem tem medo de ganhar muito dinheiro e ser sequestrado? Um monte de gente levantou a mão. Um monte. Ele falou assim: pois é, pois pobre você também corre o mesmo risco, só que se você for rico, você contrata um segurança. Qual você prefere? Continuar mantendo o medo de ser sequestrado e ser rico ou continuar pobre e correndo o risco de ser sequestrado do mesmo jeito? E ainda não ter dinheiro para pagar. Engraçado. Então, assim, todo É medo que a gente mentalidade. tem, ele vem junto. É o medo da responsabilidade. Ah, eu morro de medo de dar certo. Por quê? Porque se eu der certo, eu vou ter que sair da empresa. Porque se eu der certo, eu vou ter que realmente pedir demissão. Porque se eu der certo, eu vou ter que ter um monte de seguidor. Se eu tiver um monte de seguidor, pode ser que eu tenha hater. E se eu der certo, eu Nossa, você tá me resumindo. vou ter que contratar pessoas. Porque, E se eu contratar pessoas der errado? Então, tipo assim, essa é a questão. Só que qual que é a questão? O que que eu vou fazer quando eu chegar lá? Você vai continuar fazendo o que você faz. Tipo assim, não tem muito segredo, entendeu? Toda vez que você vai chegando no próximo nível, no próximo, no próximo, no próximo, se você é ambiciosa, aprenda a conviver com uma voz de insatisfação que acorda com você todos os dias. Eu quintupliquei meu todos, faturamento em outubro. Eu entrei em janeiro querendo o quê? Manter pra cima. Então, tipo assim, aumentar o faturamento. não tem jeito. Então, assim, o que que eu vou fazer quando eu chegar lá? Você vai só continuar, não muda nada na sua vida. Tipo assim, no Sim. máximo, você vai ter umas responsabilidades diferentes de lidar com funcionário, de, tipo, sair daqui e saber que você tem alinhamento para fazer. Igual, por exemplo, eu vi essa mensagem aqui, eu tô puta com ela até agora. Aí, tipo assim, na hora que eu sair daqui, aí amanhã aí eu vou vomitar no Lucas esse BO. Aí amanhã eu vou ter que sentar com a Jaque para conversar. E aí, tipo, é isso. Ah, o que que mudou da Fernanda antes para a Fernanda agora? Porque uma hora dessa eu não ia ter com quem chamar atenção. Antes eu falava, ai, tô com preguiça de responder. Agora eu só chamo atenção. E, tipo, aí eu vou chamar atenção, eu vou ficar. Ou eu vou falar nada, e amanhã eu vou mandar uma pergunta. A Lívia já tá agendada? E aí, se ela falar assim, ah, ela acabou não agendando, eu vou falar, uai, o que que aconteceu? Eu vou olhar o celular. E aí eu vou perguntar, mas para que que você mandou isso aqui para ela? Ela mandou o telefone para agendar, para que que você perguntou se ela tinha dúvida? Ela não tem dúvida, ela quer agendar. Então, tipo, hã? Não entendi. Tipo Sim. assim, pra quê? Adoro isso. Não entendi. Eu sempre falo isso, não entendi. Tipo, não entendi. A pessoa mandou, quero agendar. Aí você fala, oi, tudo bem? Antes de agendar, você tem alguma dúvida? Sobre preços, valores, pagamento, a pessoa. Opa, tô com dúvida em tudo agora. Nesse momento agora eu tô com dúvida em tudo.
Então, tipo Não assim, tinha, mas agora eu passei a ter. exatamente, mas agora eu tô, agora é melhor você me explicar, não sei quanto custa. Quanto tem que investir, tem que pagar, eu não sei. Tipo É assim, verdade. entendeu? Olha como a pessoa, aí você fala, gente, mas a pessoa não pensa, né? Não, ela não é boa pra isso. Aí quando eu falo com o Lucas que eu tenho que mandar ela embora, o Lucas fica, nossa, mas ninguém é bom pra você. Aí eu falo, então pega aqui e lê isso aqui, ó. Igual eu tô lendo, entendeu? Esse é o problema, entendeu? Porque ninguém entende o seu negócio igual você. Eu falo aqui em casa, o Lucas acha que eu sou louca. Aí quando eu sou louca, é final do ano eu mandei a Alessandra embora. A Alessandra é quem respondia e agendava vocês. Hoje vocês conversam com a Andrea. Automaticamente vocês não viram porque o telefone é o mesmo, eu só demiti uma e pus a outra no mesmo telefone. Demiti a Alessandra. Por quê? Porque minha cliente mandou um produto dentro do grupo, falando, Fê, o que você acha desse produto que eu quero criar? A Alessandra respondeu, achei muito bom. Quem é você para responder se o produto da cliente tá bom? Mandei embora. Aí o Lucas, nossa, meu Deus, mas você é muito doida. Eu falei, quem é ela para responder minha cliente? Ela tá ali para fazer É porque isso pode agendamento causar. de sessão do cliente. É, Então, tipo assim, e pergunta se foi a primeira vez. Não foi a primeira vez, eu já tinha falado isso antes. Não foi, eu não, não fui eu que avisei. Aí você pergunta assim, tá, mas o que mais? Não, a pessoa preencheu um contrato. Ela foi preencher um contrato. Aí ela perguntou pra mim se eu não queria eu mesma fazer o contrato, porque ela tava achando muito difícil. Eu falei, mas eu te contratei pra quê? Então, se você quer passar a tarefa pra mim. Aí tem que mandar meu embora. Deus. Aí você fala, gente, o que acontece com as pessoas? Tipo, aí você vai, dispensa a pessoa, contrata outra pessoa. Então, assim, o seu problema, ele só vai mudar de figura. Mas os problemas você vai continuar tendo. De ambiciosa para ambiciosa, se contente em acordar todo dia querendo mais. Ai, Fica Jesus, tá lá, bom. Viver com tá? frequência vai ser mais fácil. Conviva, entenda que você hoje está duvidando de você, amanhã passa, aí no outro dia, mas assim, zero apego. Zero apego a método, zero apego a ferramenta. Toda vez que você fizer uma mentoria, hoje eu tô te falando do nojo. Pode ser que amanhã você faça uma outra mentoria e a pessoa vire para você e fala, Carol, é melhor você fazer assim, assim, assim. E aí a pessoa, por isso, virar e falar, nossa, muito bom. Realmente, eu vou trocar. Eu usava o Notion, mas eu gostei mais desse jeito. E por aí vai. E cada pessoa vai transformar aquilo numa coisa e vai seguir. Então, o E vai importante é ficando o cada vez resultado que o melhor, cliente né? está tendo dentro daquilo que você está prometendo. Está tendo? Por que que valeu a pena você estar aqui hoje? Nossa, Carol, foi ótimo para mim, não sei o quê. Validado, vamos embora, próximo. E vai fazendo. E vai virando. Certo? Maravilhoso. Maravilha. Olha, eu preciso fazer xixi para Vai conseguir lá. fazer ou tirar a sua dúvida da planilha. E eu preciso te Tá, passar o template de planejamento 2024. Peraí. tá. Vamos lá. Você já fez algum planejamento para o ano? Já. Você fala do planejamento Para o aquele que a negócio? gente preencheu juntas? Hã? Aquele que a gente preencheu juntas, que você fala? Preenchi o planejamento? Você me mostrou a planilha de 2024, atualizada com a nova versão. Isso. A gente fez o planejamento reverso, no caso, né? Quanto eu precisava de mentoria para conseguir o Prolabore que eu queria. Ah, sim, sim, sim. Mas tudo E pela aí, isso eu já planilha, né? preenchi. Isso. Ah, tá. É outro. É. Seria esse? Não. É Não?
Sabe aquele planejamento de negócio? Então, assim, o que que eu preciso fazer esse ano dentro da empresa? Quando que eu vou fazer o que de cada coisa para chegar lá no faturamento? Então, lá a gente fez no planejamento pensando em número de clientes e faturamento. Aqui, eu vou te Uhum. mostrar como você vai fazer. Deixa eu só mover para sua pasta aqui. Tá. Deixa eu ver se eu consigo mover pra cá. Faz muito sentido o que você falou. Todo mundo me manda mensagem falando que é. Pode até ser que a pessoa seja excelente, mas eu já pego o ranço. Eu falo não. De quê? De cliente? Instagram, prospecção ativa. Você tá filtrando, né? A pessoa. É, Quem é você para filtrar a pessoa? Me conta. Quem tem que filtrar ela é o dinheiro. Começa a cobrar a primeira avaliação com você. Fala que você vai fazer uma avaliação da comunicação e dos problemas para traçar um processo para ela. Começa a cobrar. Às vezes você está com resistência por causa disso. Que aí você não, você para de filtrar o cliente, exatamente. né? Porque não tem por que filtrar o cliente. Deixa eu ver. Ah, vamos lá. O que que acontece, tá? O pessoal estava falando muito sobre planejamento agora no fim do ano. Planejamento mesmo do negócio, da empresa e etc. Eu já tinha te mostrado o planejamento financeiro, a gente contabilizando ali o que que a gente precisava fazer. Aqui, eu coloquei dentro da sua seção mesmo, tá? Da seção 8 aqui. Ah, Deixa eu ver se você tá nessa pasta aqui. Não tá. Por quê? Porque a Bonita trocou o Notion de todo mundo. E cadê a cliente? Eu troquei o Notion de lugar. Maravilhoso. E vou te tirar do outro. Eu troquei a plataforma. Deixa eu só te tirar a plataforma. Não, eu tinha um Notion num lugar e aí eu tirei todo mundo dele e construí outro. Me explica por quê? Não sei. Deixa eu só tirar ele aqui. Aí eu vou tirar você desse. Remover. Remover. Pronto. E aí você fica só nesse. Ok. Então tá. O que que é o planejamento, tá? O planejamento é você, assim, todo mundo que tem uma empresa, né, que tem um negócio, essa pessoa precisa, entre o final do ano e o início do ano, fazer um planejamento para essa empresa. Como que funciona esse planejamento para a empresa? Ele é dividido entre pensar no que aconteceu no passado, analisar o negócio, jogar ali uma projeção do que ele quer para o futuro e transformar aquilo em metas e como vai alcançar aquilo, tá? Então, basicamente, eu vou colar aqui por quê? Porque eu quero que você faça isso, porque as perguntas elas são muito introspectivas. Então, eu tentei fazer com a cliente
eu na sessão, a pessoa fica, não, Fernando, não lembro. Então, como é algo que tem que parar para fazer, você vai parar para fazer. Então, o que que acontece? Primeira coisa que você vai fazer é uma retrospectiva. Quais metas você alcançou ano passado? Qual meta você não alcançou? Quais coisas positivas aconteceram que não estavam nos seus planos? O que que você delegou que estava te sobrecarregando? Que coisas negativas aconteceram? Você se aproximou de construir um negócio que você queria? Então, você vai fazer tipo essa reflexão. E aqui você vai Tá. colocar quanto você faturou, quanto que você lucrou, então, tipo, do faturamento, o quanto que sobrava, né, mensalmente ali, o quanto foi para um caixa, se você chegou a ter caixa desse negócio, quantos novos clientes você atendeu, quanto você tem atualmente no caixa da empresa, quais foram os 3 maiores acertos do ano, erros do ano, onde você colocou energia que não mudou nada, onde você cresceu avaliando os erros e acertos, o quanto você cresceu. Você realmente faz o que você gostaria na sua empresa e tem algo depois do ano que passou que você não queria mais fazer? Então, você vai fazer essa retrospectiva. E aqui você vai fazer uma análise dos campos da vida mesmo, colocando uma nota de 0 a 10 para você. Que aqui eu vou puxar um planejamento para você e para o seu negócio, para o seu ano. Como que você pretende na sua vida pessoal interfere no negócio? Eu quero que você também avalie sua vida. Então, você vai dar de 0 a 10 uma nota para cada área da sua vida, escrevendo o porquê dessa nota, e depois você vai escolher uma área da vida para você focar esse ano, que você, por ela, você vai acabar desenvolvendo todas as outras, ok? Então, aqui Ok. você vai fazer uma retrospectiva mesmo do ano passado. Por que que a gente faz retrospectiva para avaliar as metas do próximo ano? Porque é com base nelas que eu vou entender onde eu preciso melhorar, concorda? Então, Concordo. tipo assim, se eu não fiz, não sei nada, como é que eu vou melhorar onde e em quê? Não sei. Então, tipo, ai, peraí que eu fiquei, gostei, ai. Então, eu preciso fazer as metas do eu preciso entender o que que aconteceu de bom, de errado, onde eu pus energia, onde eu não cresci, onde nada aconteceu, para eu entender como é que vai ser o meu próximo ano. Aí eu vou para uma segunda parte aqui, que é um diagnóstico de negócio mesmo. Então, você vai colocar nota 1, 2, 3 e 4 de acordo com isso, e você vai avaliar esses indicadores aqui, tá? Então, por exemplo, qualificação da audiência. Quantos seus clientes estão envolvidos com você? O quanto eles precisam do que você oferece? O quantos possuem o perfil que você deseja trabalhar? Quantos deles têm como pagar pelo produto mais caro que você vende? Então, você vai colocar a nota e vai colocar uma justificativa. Percepção de valor em cima daquilo que você vende. Você é associado a um high ticket, a um produto caro? Dos produtos que você vende, você tem uma esteira de produtos? Ou você não tem esses degraus aqui? O produto hoje, o foco é só high ticket. Aí você vai colocar. Com relação à escala, se o seu produto hoje ele é escalável, não. Ou é em termos de preço, mas não é em termos de quantidade por causa da agenda. Então, você vai colocar uma nota aqui. Comercial. Existem pessoas vendendo além de você? Existe funil de venda rodando para vender o seu produto hoje do high ticket? Funil de venda, entenda assim. Hoje tem um post que está no tráfego para vender. Hoje existe toda semana um stories para vender a mentoria. Tem isso? Não tem. Então, nota aqui. O Tá. quanto você hoje está longe do operacional dentro do seu negócio? Nota. Você hoje tem segurança de que conseguiria pagar suas contas com o dinheiro que você faz na empresa sem ter que vender nada? Nota. Você sobra lucro todo final do mês? Nota. E aqui você vai fazer uma análise SWOT do seu negócio, tá? Análise SWOT, ok, né? Tranquilo. Beleza. Aí, você vai, beleza, fiz a retrospectiva, fiz o diagnóstico, já saquei as merdas, tudo que tá no negócio, que é assim que a gente fica depois que faz, tá? Já aviso. Aí você vai começar a flertar com o futuro. O que que é flertar com o futuro? Você vai começar a criar a realidade que você quer viver.
a realidade do negócio atual. Tem que responder na ordem, tá? 10 coisas pelo que você é grata em 2023, porque aqui eu preciso mudar a sua. Mentalidade. Exatamente. Então, tipo assim, eu preciso que você saia do acabei de meter a nota zero em tudo ali, tô puta, para começar a criar meu futuro. Se com puta você criar futuro, não vai dar certo. Então, essa primeira pergunta ela é É. proposital para mudar a sua áurea do dia. Aqui você vai começar a flertar com o futuro. O que que significa isso? Você vai descrever para mim o lifestyle que você deseja viver. Onde você quer estar? Qual rotina você tem? Quais hábitos você tem? Quanto de dinheiro tem na conta? Quais experiências você vive? Como você trabalha hoje? De onde você trabalha? Quanto tempo livre você tem? Você vai criar mesmo essa realidade do jeitinho que você quer viver, os valores inegociáveis para você, 10 palavras que inspiram essa realidade, qual palavra é a palavra do seu ano, como eu vou saber que você está avançando e conquistando isso, e aqui você vai fazer toda essa realidade virar um mural no Pinterest. Já fez isso alguma vez? Isso é o mural dos sonhos? Exato. Só que você vai Nunca fazer ele fiz. dentro do Pinterest. E atenção, muito cuidado na escolha da foto, porque está aqui sua mentora te avisando que eu já fiz 3 vezes e eu conquistava exatamente o que estava na foto. Então, tipo, o carro era preto, do nada eu ganhei um carro preto. E foi assim mesmo, do nada ganhei um carro preto. E era assim. Então, tipo, cuidado com o que você deseja. Tá Então, bom, pode você deixar. coloca, você vai criar uma pasta no Pinterest, que é mais fácil de escolher as fotos, e você vai pegar tudo isso aqui da realidade que você deseja, e vai colocar nessa pasta e vai colar o link aqui para você ficar com esse mural aqui na sua cara aqui, tá? Representando Tá. aquilo que você deseja. Eu vou ter que separar um dia para fazer isso tudo, viu? Não, tem que separar, porque assim, se bobear, né, o fim de semana, porque menina é tenso, assim, tipo, porque você vai analisando, analisando, analisando. Eu até puxei aqui as prioridades para depois, porque aqui ele é bem legal de fazer até antes, na verdade. O que que é a das prioridades? Você vai analisar na financeira, na expansão da sua marca e no pessoal e profissional, de 0 a 5, quanto é aquilo é prioridade para você. Exemplo, de 0 a 5, quanto é prioridade aumentar o faturamento, vender um valor maior todos os meses. Fernanda, sim. Tá. Na expansão de marca, o quanto é importante para mim construir novos produtos? De 0 a 5, uma nota. Na pessoal profissional, o quanto é importante sair do CLT e focar no meu negócio? O quanto é importante fortalecer minha mentalidade hoje? O quanto é importante Três. procrastinar menos? Exato. De 0 a 5 ali, vai dar uma prioridade. E aqui você vai escolher 3 prioridades para cada área. Vai filtrar lá de cima 3 para financeira, 3 para expansão de marca e 3 para prioridade pessoal, ok? Combinado. Sabendo o que é prioridade, vai flertar com o futuro e desenhar a realidade que quer e já criar esse mural dos sonhos aqui. Passou isso, aí sim, o que que você vai fazer? Você vai traçar os seus objetivos pessoais e os objetivos do negócio para o ano de 2024, tá? E aqui tá 23 e 24. 24. Então, aqui você vai colocar quais são meus objetivos pessoais para 2024. O que que eu quero construir esse ano? Quais são as evidências de que eu vou conseguir isso? Quais são os motivadores? O que que eu vou ganhar com isso? O que que me impede de realizar isso? E quais valores? Por que que isso é importante para mim? Qual valor que eu tenho que vai me fazer gerar isso? Pro negócio, a mesma coisa. E aí, aqui você vai trazer isso para as suas metas. Então, lá em cima são os objetivos e aqui são as metas. O que que são as metas aqui? Eu desenhei elas de 2 formas. Você pode criar por área da vida, então todas as 12 áreas da roda da vida estão aqui. Então, se você avaliou ruim lá, pode trazer essa meta para cá.
E aqui de médio, curto e longo prazo. Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma meta de malhar, treinar mais vezes na semana. Então, eu vou colocar aqui, treinar 3 vezes por semana na saúde e na disposição. Mas eu tenho uma meta de fazer stories toda semana, fazer stories todos os dias, ou fazer stories toda semana. Essa meta é uma meta de longo prazo, mas ela tem que ser ali medida para o meu negócio. Eu vou trazer para cá. Eu tenho uma meta de fechar 3 clientes agora em janeiro. Então, eu vou colocar aqui no curto prazo, 3 clientes em janeiro. Então, você vai trazendo as metas aqui, ou aqui por área da vida, ou aqui por prazo, tá? Para Tá, ficar bem visual aqui para você. Se apertar, já vai ficar desse jeito aqui, tá? Se você quiser tá bom. colocar uma data ou se quiser depois marcar como concluída aqui a meta, ok? Ok. Não bastasse isso, aí essa daqui eu posso... Nossa, Fernanda, eu mando o pessoal ouvir um podcast, eu acho que estão me dando, que eu tô dando um mundo para elas. Você já me deu um livro de exercício. Um livro, exato. Esse daqui, se você tiver dificuldade, eu posso pensar junto com você. Mas, a princípio, o que que ele vai fazer aqui? Você vai colocar a mentoria, que é o produto que você tem hoje. Decola. Mentoria Decola. É Decole, né? É, Decole. E o ticket dessa mentoria hoje tá quanto? 2.800. 2.800. Beleza. Hoje essa mentoria, ela tá no formato individual, Online. online, Isso. né? Tipo, online, individual. Ah, filha da puta. Peraí, deixa eu trocar só a propriedade aqui. Pronto. Online, individual. E ela é qual degrau da sua esteira? Hoje ela é o produto high ticket. Ai, Ok. Deixa eu só terminar isso aqui. Pronto. Ela é o high ticket. E aí, hoje, qual que é o funil que a gente está usando para vender essa mentoria? A gente está usando a sessão de diagnóstico, a sessão estratégica, isso. né? Então, Uhum. esse é o funil que eu estou usando hoje. Então, a pessoa vai ali para o direct, tá, tá, tá. Essa mentoria hoje, ela é escalável? Não. Ou ela Valor. é escalável? Em termos de valor, ela é. Em termos de vagas, não. Qual é o potencial de retorno dela? Baixo, alto ou médio? Médio. Ou alto? Acho que alto, né? Pois é. Ela é o high ticket, ela até tem um. Ela, na verdade, ela vai ser médio, por quê? Porque o retorno dela nunca vai ser muito alto por causa da limitação da agenda, concorda? É Então, verdade. tipo, vai ser isso. E qual que é o esforço que você faz para vender essa mentoria hoje? Hoje é médio também, eu acho. Médio. Ok. Então, você não tem que fazer lá 900 milhões de coisas, mas Uhum. também tem que convencer ali a pessoa no direct e tal. Então, esse é um produto, ok? Tá desenhado aqui. Se Ok. tiver mais de um produto, você vai desenhar esses produtos aqui, sempre analisando isso daqui. Aí é que tá. Aqui a gente vai fazer um planejamento para essa mentoria. O que que significa? Ah, eu vou entender o seguinte. Agora em janeiro, eu tô com quantas vagas? Quantas vagas você tem hoje na mentoria? Hoje, 7. 7 vagas. Então, dentro disso aqui, o que que eu tenho aqui? Eu tenho a mentoria Decole, e eu tenho 7 vagas aqui para vender essa mentoria hoje. Então, eu posso fazer uma antecipação de abertura de vendas para essa mentoria e eu posso começar a vender essa antecipação de hoje até dia 22, sei lá. Eu vou ficar antecipando essa mentoria aqui. Deixa eu trocar aqui. MGP, é da dona Gabriela. Qual produto que eu vou fazer essa antecipação? Da mentoria Decole. Beleza. E aí, como que eu vou fazer esse funil de venda? Eu vou fazer o funil fazendo um funil do Stories. Então, por exemplo, eu vou fazer
a abertura pelo Stories via direct, exemplo, tá? Então, vamos lá. De tal dia a tal dia, eu vou antecipar. Aí, o que que acontece? Deixa eu duplicar, que é mais fácil. Duplicar. Vai ter a fase que eu vou falar que as vendas estão abertas. Eu literalmente vou captar. De que dia que dia? De 22 a 29. Então, eu vou captar, fazer aqui a captação da mentoria Decole, tá? E É como essa... se fosse a linha do tempo, então. Exatamente. E aqui eu vou fazer pelo WhatsApp, essa captação. Então, vai ser pelo direct, na verdade. Então, aqui eu vou vender pelo, pelos stories. E aqui eu vou fazer uma abertura para a pessoa fechar pelo direct. Exemplo. Aí, de tal dia a tal dia, duplicar, eu vou vender. Então, eu vou fazer as prospecções. Quando? Entre o dia aqui, 3, 29, 1, 2, 3, só. E aí, eu vou fazer isso pelo Zoom. Então, eu vou fechar essas prospecções aqui pelo WhatsApp e vou fazer E a vou venda levar elas aqui pro Zoom. pelo Zoom, ok? Quando eu mudo para Uhum. calendário, o que que eu tenho? O planejamento do meu mês de janeiro. Então, do dia tal ao dia tal, eu estou falando nos stories da abertura da mentoria, vou abrir vagas para mentoria, vou abrir vagas para mentoria. Eu estou antecipando isso aqui. Do dia tal ao dia tal, eu vou liberar uma aplicação para essas Isso é pessoas se muito bom. aplicarem para mentoria. E do dia tal ao dia tal, eu vou entrar em contato com as pessoas, agendando a prospecção, cobrando R$ 100 por avaliação. E aí eu vou fechar as mentorias. Então, aqui, o que que você vai fazer? Você vai definir os produtos que você tem, e você vai definir praticamente a comunicação. Então, às vezes a pessoa fica assim, que esse mês, o que que eu vou postar mesmo? Esse mês eu vou falar o quê no Instagram? Os conteúdos, eles têm que estar alinhados com a estratégia do que precisa ser vendido. Então, se você está querendo vender Faz para a muito sentido. empresa, você tem que falar mais do seu trabalho para a empresa, trazer depoimento para a empresa, antecipar conteúdo para a empresa. Se você está querendo abrir vagas para a mentoria da Decole, você tem que antecipar conteúdos de dores e sonhos que a mentoria resolve e entrega, para depois você falar que as vagas da mentoria estão abertas e você ter ali gente marcando a prospecção. Então, você precisa antecipar, na verdade, a antecipação de conteúdo, de stories, de tudo. A venda, mesma coisa, pelos stories, pelo funil. Então, aqui, na verdade, é como se você fizesse um planejamento do seu ano, de acordo com as metas que você precisa alcançar e bater, certo? Excelente, Fê. Isso traz clareza, né, da estratégia, assim, para não Exato. ficar fazendo vídeo sem propósito, post sem propósito, tudo tem que conectar de alguma forma, né? Exatamente. Então, tipo assim, se a gente entra o ano, igual o meu caso aqui, né? Hoje eu tenho um produto só que eu vendo, que é a mesma, né? Tipo, o seu caso, a mentoria. Então, se eu entro o ano com vaga na minha agenda, que foi a primeira coisa que eu falei com as meninas, tem 6 clientes que terminam de pagar a mentoria esse mês. Se vai renovar ou se não vai, eu não sei. Então, o que que precisa acontecer para fevereiro? Tem que ter 6 clientes entrando. Porque eu não posso fazer meu faturamento cair conforme a banda toca. Porque eu tenho gente para pagar e, tipo, eu não posso virar para elas e falar, mês que vem não trabalha, porque vai cair. Então, tipo, eu vou te contratar janeiro, mas fevereiro eu não vou te pagar. Você vai trabalhar só É, 30 dias. Se eu fechar cliente, eu te pago fevereiro. Não existe, né? Porque todos os contratos que você tem hoje de prestação de serviço, no mínimo 30 dias de antecedência para parar. Então, tipo, eu não posso ter um faturamento que faz isso. Para isso, eu tenho o quê? Caixa, beleza. Aí você pergunta se eu quero usar meu caixa, minha reserva. Nem gosto, claro que não. lógico que não. Então, o que que eu tenho que ter acontecendo? Eu tenho que ter uma meta. Então, a meta, ela vai de acordo com a minha agenda, ela vai de acordo com o faturamento que eu preciso bater, ela vai de acordo com o cliente que está acabando, tem que ter cliente entrando.
E aí, o que que eu começo a fazer? Eu começo a aparecer mais nos stories. Você pode reparar. Semana passada, Eu vi, você tá aparecendo mais nos stories. posso saber. Por quê? Porque tem 6 clientes terminando de pagar e tem 3 que entraram por enquanto. E eu preciso de 3. Por que que eu tô puta com a mensagem da Jaque? Porque essa menina já era pra estar agendada. Entendeu? Tipo assim, pra quarta-feira agora. Então, se eu olho minha agenda, a gente ia prospectar só para fevereiro. Quando eu olhei que eu vi que tinha 6 mentorias que iam terminar esse mês, eu falei, pode abrir vaga para prospectar quinta-feira. Aí ela foi e falou assim: ah, vai caber na agenda? Eu falei, vai ter que caber, senão eu vou ter de sexta. Por quê? Porque é meta de faturamento. Aí a comunicação, eu falei, gente, se virem, tá todo mundo sabendo, os posts do Instagram, precisa fazer CTA de quê? De venda. Tem que entrar 6 mentoradas esse mês. Entendeu? Então, eu falei que a agenda estava aberta nos stories, coisa que raramente eu falo, mas falei semana passada. Tô mostrando todas as mentoradas e marcando. Por quê? Porque isso faz a pessoa repostar da pessoa que reposta, tem gente interessada no meu trabalho. E aí, outra É. coisa, né? A disputa. O que eu recebi de mensagem semana passada não me postou por quê? Só porque eu tava mal vestida na minha sessão? Tipo, até isso me perguntaram, porque minhas clientes, elas são competitivas, né? É um pecado, gente. Foi só porque eu tava de pijama na sessão. Não me postou por quê? Então, tipo assim, até a Lu me mandou mensagem. Senti falta de não aparecer nas fotos. Quase mandei pra ela. Foi você que pediu pra não te postar no Instagram. No contrato. Agora você tá querendo a foto? Eu não tô entendendo. Então, tipo assim, até a pessoa que tinha ido contra, que ela tinha me proibido de postar ela, sem autorização prévia, pediu pra alterar o contrato. É, Agora fica me cobrando a foto, entendeu? Então, além de gerar esse marketing gratuito, aí outra coisa também, comecei a mandar as caixas, que eu estava atrasada com as caixas, comecei a mandar as caixas, por quê? A caixa é outro remarketing, rebranding. engajamento. Então, tipo assim, a pessoa recebeu a caixa, a pessoa posta, a outra entra de curiosidade, tá precisando? Ela tum no direct. Então, tipo, É verdade. essas coisas precisam acontecer. E aí, o planejamento de comunicação, ele tem que acompanhar isso. Então, a Fernanda, mas e o conteúdo? O conteúdo continua sendo o mesmo. Dores, sonhos, dicas, vídeos, coisas, a mesma coisa. A diferença é o que está sendo vendido naquele mês ou o que está sendo antecipado para gerar venda. Então, se você está vendendo um produto X, você vai gerar comunicação para vender X. Se você vai divulgar um pouco o produto B, então os conteúdos têm que estar falando do produto B. Os depoimentos têm que falar de B, tudo tem que falar de B. E aí, aquele planejamento é para isso, para você sentar com a equipe e falar: olha, você produz meu conteúdo. A partir do próximo mês, a ideia vai ser vender essa mentoria assim, assim, assim. Então, eu preciso que a gente crie. Uhum. E aí, a gente tem que parar de também produzir conteúdo e esperar a espera do milagre. A gente tem que, se está com a agenda aberta, pelo menos uma vez por semana tem que ter CTA. Me chama no direct. Avisar. Entendeu? Tem que ter, pelo menos uma vez na semana. Ah, agora a agenda tá fechada, Fê. Eu tô entregando muita mentoria, fechei muita gente. Segura no CTA e continua na produção. Aí traz mais gente, né? Conteúdo de topo de funil. Aí, tipo, começa a trabalhar o grau de consciência do público. Agora eu tô pronto para fechar? Começa fundo de funil. Tá na hora de você mudar de vida, sua hora é agora, o ano começou, então é a hora, tá? Minha Tá, sugestão: combinado. comece sempre a vender o produto mais caro mesmo, porque ele é o que traz retorno financeiro mais rápido. E aproveite agora até fevereiro. Fevereiro está fadado ao fracasso por causa do carnaval. Então, minha sugestão: nos próximos 15 dias de janeiro, dá uma intensificada nessa produção do conteúdo, falando, né? Já iniciamos janeiro, estamos aqui com os atendimentos, e o que temos aqui são planos, gente querendo ser promovida, gente querendo atuar com melhor nananã, gente querendo melhorar a comunicação para atrair cliente. Me conta aqui qual é o seu caso. Esse ano, qual meta dessas aí você traçou para você que você vai precisar melhorar a sua comunicação? Então, começa a trazer isso. Eu tenho certeza que você tem metas para esse ano. E eu tenho certeza que pelo menos uma delas está relacionada à sua carreira e ao financeiro. Estou certa ou estou errada? E eu tenho certeza Certíssimo. que para alcançar isso, você vai precisar ter uma comunicação mais assertiva.
Então, vamos começar a melhorar essa comunicação já agora esse ano. A gente por aqui já voltou a atender, a fazer avaliação de novos clientes. Então, se você tem interesse na mentoria, já manda um direct aqui para a gente conversar e eu te explicar um pouquinho melhor sobre ela. Essa é uma boa oportunidade de usar as caixinhas que eu mesmo vou responder. É, exatamente. Então, assim, ó, vai fazer meta, sua meta precisa, você vai passar sobre carreira e sobre dinheiro, já sacou que tem alguma coisa na sua comunicação que está atrapalhando você de chegar lá? Vamos abrir uma caixinha para fazer uma consultoria? Me conta qual é a sua meta que e você hoje precisa se comunicar, que eu vou te falar como que a comunicação vai ajudar você a alcançar a sua meta. Aí você vai e faz aí, pega exemplo das suas outras clientes, o que que a comunicação ajudou elas e vai trazendo. E aí você vai trazendo, 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 numa última caixinha você fala, isso aqui você precisa vir para a mentoria, me manda um direct para eu te explicar como é que ela funciona. É uma outra coisa que eu reparo, as pessoas são curiosas. E como as pessoas são curiosas, ela, toda vez que você fala assim, me manda um direct que eu vou te explicar, Elas reage mandam, né? aqui para eu te contar como é que funciona. Por curiosidade ou não, elas querem saber como é que funciona. Então, gerar essa curiosidade também é bom, ajuda nesse aspecto, tá? Ótimo, Fê. Nossa, a cabeça tá aqui, ó, Faço cheia ideia. de coisas para fazer. Eu falei, primeira sessão do ano, minha filha, vocês firmam o corpo. Nossa, essa foi assim, ó, pancada. Ai, mas foi muito bom. Firmo. Muito, muito Pois bom. é, que bom. Ajudou muito. Vamos junto, minha filha, vamos aí, firma o corpo, engole todos os dias, Firmadíssimo. engole todos os dias como chama? A impostora. Exato. Exato. E é isso, vamos firme, Vamos certo? sim, se Deus quiser. Fê, Olha muito só, obrigada. preciso te agendar, só um minuto. Eu Ah, juro tá. que te libero. Estamos com um problema que é o seguinte: teoricamente, eu preciso te pular 15 dias. Porém, dia 29 estou viajando, vou para um treinamento em Porto Alegre. Que- Então, pois é, estou animada. Primeira mala do ano, já estou como empolgada. Queria ver se podemos fazer na semana do Ai, meu dia Deus. 6. Do dia, você fala do dia 5? De preferência 6, 7 ou 8. Daria algum desses três? Eu só ver aqui. Se essa semana eu tô com você, na segunda que vem eu tô com a Elke, aí na outra semana eu estarei com você, então não vou ter. Dia 5 eu vou estar com a Elke. Não, no dia 6 dá, Dá? porque aqui eu vou estar com a Raquel, com Raquel, sem Raquel. Dia 6 dá. Beleza. Deixa eu te mandar o convite. Qual é o e-mail mesmo que eu nunca acho ele aqui, gente? Achei, Silva Consultoria. Contato. Isso. Beleza. Maravilha. Até lá, então, olha como eu sou boazinha. Vou deixar esse tempo todo para fazer o planejamento, vou vigiar os Tanto de exercício. um monte de coisa, vou vigiar os stories, quero ver se a gente pelo menos prospecta a gente aí ainda em janeiro, aproveitar esse gatilho da galera, Objetivo. porque depois só março. Então pensa assim, o que você tem que fazer agora, porque fevereiro o povo só vai beber, pinga, farra e foguete, vai voltar do carnaval falido e vai recuperar da vida. A ressaca moral vem só em março. Então, ou é agora ou é março, Tá, tá? tá bom, combinado. Maravilha. Então, beijo, qualquer coisa você me grita lá no grupo, tá? Beijo, com Deus. Tá bom, Fê, beijo. Boa noite, tá? Boa noite. Tchauzinho.